Boa noite, senhoras e senhores. Mais um encontro aqui do Petit Jornal. Eu e o professor Daniel Souza em noite de eleição dos Estados Unidos, Daniel. E a gente vai falar sobre Oriente Médio. Não vamos falar sobre Estados Unidos hoje, né? Vai acabar aparecendo, naturalmente, mas primeiro das boas-vindas. Seja bem-vindo, professor Daniel. Como vai você? Ô, Tanguinho, prazer estar aqui, uma satisfação nessa noite de terça-feira. Como você colocou, não estaremos hoje falando sobre os Estados Unidos, mas falamos bastante ao longo das últimas semanas, né, Tanguinho? E amanhã, sem dúvida alguma, o bate-papo do Petit Jornal será especial para falar um pouco, repercutir um pouco as eleições americanas. Mas, nessa noite de terça-feira, nós vamos falar sobre outro tema, um tema bastante palpitante, aliás, que foi pedido por muita gente. Vamos falar sobre Oriente Médio. Esse é o nosso tema de hoje. Mais um dos encontros, mais uma das aulas gratuitas do Petit Jornal. Esse é um compromisso que nós assumimos há algum tempo, né, Tanguy, que o Petit Jornal ofereceria periodicamente algumas aulas gratuitas sobre os mais diferentes temas, sempre focado em atualidade. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar de Oriente Médio, mas vai falar de questões muito contemporâneas, muito atuais do Oriente Médio, essa região que é tão importante e muitas vezes tão incompreendida. Não é isso, Tanguy? É isso, Daniel. Enquanto o pessoal está entrando aí, só fazer aqui uma brevíssima introdução do que a gente está fazendo aqui, né? Assim, o tema tá na tela já, acho que não é surpresa para ninguém, o título, na verdade, da própria live. Eu e o professor Daniel Souza nos conhecemos há mais tempo do que a gente gostaria, né, Daniel? Tem o quê? Uns É verdade. 15 anos por aí? Ah, Deve não ter. sei. Eu parei de contar porque é desagradável. É desagradável. Pois é. Então, para a gente evitar esse tipo de assunto desagradável, a gente resolveu criar, no ano de 2016, o podcast, que é o Petit Jornal, que começou de forma absolutamente despretensiosa. Eu e o Daniel, a gente queria um lugar para a gente falar as coisas que a gente às vezes conversava, as coisas que a gente analisava. Saía uma coisa do jornal, saía, a gente fala assim, pô, a gente podia, sei lá, dar um jeito disso chegar nas pessoas e tal. Porque basicamente a gente conseguia fazer essa análise para os nossos alunos, né, Daniel? A gente dava aula, comentava o que estava acontecendo e tal, mas ficava ali, ficava restrito aquilo ali. Então, em 2016, a gente resolveu fazer um podcast, e aí no início, quem ouvia a gente eram os mesmos alunos que estavam na sala de aula, né, Daniel? Então a gente não falava para mais ninguém. Mas aí esses alunos começaram a passar para os seus familiares, para os amigos dos amigos, para os amigos dos amigos dos amigos, e daqui a pouco tinha gente que a gente não conhecia que estava ouvindo a gente. Então o podcast foi tomando uma proporção que a gente não imaginou, sempre com a proposta de falar sobre temas de política internacional, de economia, de forma muito, muito curta, de forma muito rápida, né? Então, o mote que a gente tem o tempo todo é: e se eu quiser saber o que está acontecendo hoje e eu não estou com tempo, assim, eu preciso de alguma coisa rápida, eu preciso no carro, assim, eu preciso antes de dormir, eu preciso na hora do cafezinho poder escutar sobre alguma coisa que esteja acontecendo hoje. Então, foi esse desafio que a gente colocou para a gente. E desde o ano passado, diga, Daniel. É mesmo, você estava falando de pessoa, da extensão realmente do Petit Jornal. Aqui na live mesmo, o pessoal está colocando as cidades de onde está nos assistindo e são os mais diferentes pontos do país. Isso é muito legal Muito gratificante. realmente chegar a tantas pessoas, é muito gratificante. Fica aqui o nosso agradecimento para quem está nos assistindo, para quem está nos fazendo companhia nessa noite. E aí, desde o ano passado, né, a gente estava com a intenção de fazer algo um pouco mais estruturado, assim, de conseguir falar mais sobre determinados temas. É claro que falar 5 minutinhos, falar no bate-papo, né, que normalmente a gente chega ali a 20 e poucos minutos de debate, né, falar sobre vários temas, é ótimo, né? Mas e se a gente pudesse falar sobre alguma coisa de forma um pouco mais estruturada? Então a gente começou a fazer, né, no início desse ano agora, é um projeto do ano passado, mas que esse ano a gente conseguiu efetivar, as aulas gratuitas. Então, para isso, a gente contou com a ajuda do pessoal do Clipping CACD, que dá toda a estrutura para a gente, para dar as aulas gratuitas. Então, a gente tem feito isso de forma periódica, né, Daniel? A cada 4 ou 5 semanas, a gente dá uma aula gratuita sobre um tema muito atual, muito contemporâneo, algum tema que as pessoas peçam, se motivem para assistir. Procure no próprio YouTube do Clipping CACD as outras aulas gratuitas que a gente deu, alguns temas que eu me orgulho muito da gente ter conseguido abordar aqui nas aulas gratuitas, e junto com isso a gente lançou os cursos também no Petit Jornal, né? Então, na semana passada, a gente terminou, por exemplo, um curso sobre os Estados Unidos. O curso anterior tinha sido sobre a China. A gente já falou sobre as democracias liberais, né? A crise das democracias liberais, falando sobre Venezuela, sobre Turquia, né? Sobre, enfim, alguns dos países talvez mais importantes do mundo que têm problemas com a democracia. Então, essa tem sido a nossa trajetória. E para a aula de hoje, a gente resolveu falar um pouquinho sobre o Oriente Médio, mas
saindo um pouco do normal, né, Daniel? A gente não queria dar aquela aula tradicional, aquela aula que sempre é dada sobre o Oriente Médio, o que está acontecendo hoje apenas na política, né? É claro que isso é sempre interessante, sempre tem mais coisas, sempre surpreendente. Mas e se a gente falasse um pouquinho sobre um ponto que praticamente ninguém fala, assim? A gente não tem muita informação sobre como é que está a economia do Oriente Médio, ou então se a gente fala sobre a economia do Oriente Médio, né, Daniel? Assim, é É só petróleo, petróleo. é É só petróleo. petróleo. E tem petróleo, mas além do petróleo também tem o gás, tem o petróleo, tem o gás e tem o petróleo e o gás. Sem, assim, perdendo um pouco de vista que muitos países do Oriente Médio sequer têm petróleo. Assim, um dos países mais importantes do Oriente Médio nos últimos anos é a Síria, por exemplo, que não tem petróleo. Não é a questão deles. Ou então, a própria economia dos países que têm petróleo é só petróleo mesmo? O que tem para além disso? Então, o nosso desafio aqui hoje é selecionar alguns cenários, né, do Oriente Médio para a gente falar um pouquinho sobre as suas economias, sem necessariamente tocar ou sem necessariamente falar apenas sobre o petróleo. E aí, pegando o nosso recorte hoje, serão países que têm atravessado mudanças econômicas bastante importantes ao longo dos últimos anos. E como exatamente nós nos propusemos hoje, o petróleo realmente vai ser algo en passant, né? Nós vamos mostrar que os países do Oriente Médio, dentro desse recorte que será apresentado, eles têm economias bem mais sofisticadas, diversas do que apenas o petróleo, e que isso traz implicações políticas, né? Muitas vezes, quando se pensa em Oriente Médio ou do interesse externo pelo Oriente Médio, a simplificação é sempre dizer que os países estão atrás do petróleo do Oriente Médio, e não é isso. O Oriente Médio é muito mais complexo e sofisticado do ponto de vista econômico do que simplesmente petróleo. Até porque, né, Daniel, há uma tendência, inclusive, a simplificar fatores políticos a esse único fator econômico que é o petróleo. Então, assim, a proposta que a gente fez aqui, né, eu brinquei com o Daniel na semana passada, botei uma casca de banana para você, vai lá e se vira e fala sobre economia no Oriente Médio sem falar de petróleo. Era, obviamente, uma brincadeira, porque quando a gente ultrapassa o petróleo, a gente consegue entender, inclusive, uma complexidade um pouquinho maior na parte política. A parte política também não é somente estão buscando o petróleo, a invasão foi por conta do petróleo. Dá para a gente ir além disso. Mas eu queria começar com uma discussão anterior, Daniel, que é por que a gente, no Oriente Médio, quando vai falar sobre economia, fala basicamente sobre petróleo. Em grande medida, é quase um clichê, e eu queria explicar um pouquinho esse clichê, que o Oriente Médio é uma região muito importante. Assim, a gente olha muito para o Oriente Médio, a gente olha muito mais para o Oriente Médio do que para várias outras regiões do mundo, que também são muito tensas e tal, mas a gente fala, assim, historicamente, tradicionalmente, fala muito sobre o Oriente Médio, é um tema muito comum aqui no Petit Jornal, é um tema que aparece muito na imprensa, as pessoas se interessam muito pelo Oriente Médio, e em grande medida isso acontece pelo fato de que o Oriente Médio é um espaço de atritos. Quando eu falo sobre o espaço de atritos, é porque você tem uma série de correntes que passam pelo Oriente Médio. É a ligação Ásia, África, Europa. O Oriente Médio. O Oriente Médio está ali. É uma ligação que você tem quando você fala, por exemplo, sobre rotas comerciais, sobre a própria energia, como a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre religiões. Né? Então, é uma área na qual você tem uma série de atritos. Repara, se você tem uma determinada área grande em que não há grandes passagens, não tem grande diversidade, a tendência é que aquela região seja absolutamente estável. Né? Ela não tem grandes motivos para ter, né, para chamar atenção. Agora, o Oriente Médio não. O Oriente Médio ele tem muito atrito. É uma região muito antiga. A gente está falando sobre o nascedouro das 3 religiões monoteístas do mundo. Então, é uma região que tem uma sobreposição de história, né, e que vai fazendo com que você tenha, de fato, um espaço de atrito associado a uma importância estratégica absolutamente fundamental. Lembrando que você está falando de ser um espaço muito antigo, é berço de algumas das principais civilizações da antiguidade, o Oriente Médio, né? Se a gente pensar no Egito, pensa na Mesopotâmia e por aí vai. Quer dizer, o Oriente Médio é berço dessas civilizações. E Oriente Médio é uma terminologia relativamente recente, algo do século XIX para cá, algo que em Portugal eles chamam de Médio Oriente, né? Que faz justamente referência à ideia de que o Oriente Médio é justamente metade do caminho até o Oriente. E aí você está falando de algo, de uma perspectiva absolutamente eurocêntrica, né? Metade do caminho
até o Oriente, aí o Oriente seria a China, seria o Japão, seria justamente o extremo oriental do planeta. E como o Tanguy colocou, uma região de passagem e, consequentemente, uma região que acaba sendo muito importante, geradora de muitos atritos. Por exemplo, na França, por exemplo, se chama Orient Proche, né? Então é o Oriente próximo, né? O Oriente está perto da gente. Aí uma pergunta... É o Oriente mais perto da gente, né? O Oriente mais perto da gente. É Oriente. Repara, é Oriente, mas é Oriente aqui pertinho, né? É o Oriente com o qual a gente tem contato. Uma pergunta importante, Daniel. Na China, faria sentido a gente dizer que o Oriente Médio é o Ocidente Médio? Não Vou faz, deixar no ar aí. Não faria sentido dentro de uma perspectiva eurocêntrica, claro que não, mas dentro de uma perspectiva chinesa, sim, faz sentido. É o Ocidente para eles, né? Não é o Ocidente França, Alemanha, Inglaterra, né, Estados Unidos, mas é o Ocidente próximo, né? Então por que não chamar de Ocidente Médio, né? Seria curioso também. Enfim, terminologias à parte. Uma outra coisa que é muito importante, toda vez que você vai analisar alguma coisa nas relações internacionais, assim, particularmente do ponto de vista da geopolítica, uma coisa que sempre tem que ser observada é a questão dos estreitos. Por que os estreitos são tão importantes? Porque eles são afunilamentos e que dificultam a passagem. Se eles dificultam a passagem, a gente passa a ter uma questão importante, né? Que é quem domina aquilo ali, domina uma passagem. E se você domina uma passagem, você domina alguma rota de alguma coisa que vai ter que transitar. Então, no Oriente Médio, a gente tem pelo menos 3 estreitos, que na verdade são 3, que são 4, né? Porque tem 2 que estão juntos ali, que são muito estratégicos, né? Não sei se você consegue marcar aí. Mas consigo, aqui o Estreito de Hormuz, né? Que está aqui. Estreito de Hormuz, que é a passagem, né? A entrada, né? Para o Golfo Pérsico. Só lembrando, o Golfo Pérsico é onde está o petróleo. Né? Então, assim, a gente não vai falar, não vai desenvolver muito petróleo aqui, mas o petróleo do Oriente Médio, quando a gente fala assim, no Oriente Médio. O petróleo está aqui, Está aí. É o que o Daniel está desenhando aí. É por isso que o Iraque tem muito petróleo. O petróleo do Iraque está principalmente naquela região. Daria até para puxar um pouquinho mais para o norte ali, Daniel. O norte do Iraque também tem, mas aquela faixinha, né, mais oriental do país. O Irã tem muito petróleo, a Arábia Saudita tem petróleo e os outros países do Golfo têm. Kuwait, Catar, Emirados Árabes, são os países que têm muito petróleo. Né? Então, está basicamente ali. Então, se você domina o Estreito de Hormuz, você domina uma passagem importantíssima. Repara que já é uma região importante. Se você quer falar sobre abastecimento de petróleo para o mundo, o Estreito de Hormuz tem que ser analisado. Tanguy, faltou você falar que o Estreito de Hormuz já foi dominado pelos portugueses. Você esqueceu desse detalhe extremamente importante. Foi dominado pelos portugueses. Foi, cara. Você esquece de detalhes fundamentais na história. Mas foi. Dominado pelos portugueses desde o século XVI. Passaram uma semana lá, falaram assim... Não foi uma semana, não. Tudo nosso. Aqui é só a gente perdeu o Estreito de Hormuz quando aconteceu aquela infelicidade com Dom Sebastião, mas isso é um trauma, né? Mas a gente não vai explorar esse aspecto, não. Mas quando Dom Sebastião sumiu... então. Infelicidade, não. Ele está escondido em algum lugar, a qualquer momento ele aparece. Ele é o campeão, Daniel, transinternacional, transgaláctico de esconde-esconde. Né? Para quem não sabe, Dom Sebastião está desaparecido. Segundo os portugueses, ele não morreu, ele sumiu. Em 1578, foi isso, Daniel? 1578, Batalha de 1578. Alcácer Quibir, no Marrocos. Ele é o encoberto. Qualquer momento ele aparece aí, vai dar as caras e fala assim, gente, era tudo uma grande brincadeira. E agora Portugal vai poder voltar aos seus momentos de grandeza. E Hormuz é nosso. Hormuz é nosso, ele vai falar. Retomar Hormuz, retomar Gibraltar, vai retomar tudo. Outro estreito importante é Bab el-Mandeb, né? Vamos ver se o Daniel tá bom de geografia aí, certinho. Bab el-Mandeb, Daniel, descobri que significa as portas das lágrimas, a porta das lágrimas, né? Bab é porta, Mandeb é lágrima, que é exatamente a entrada do Mar Vermelho. Ou seja, um outro ponto importantíssimo, sobretudo se a gente levar em consideração que indo ao norte ali, você chega no Estreito de Suez, né? Se você chega no Canal de Suez. Se você chega no Canal de Suez, você chega no Mar Mediterrâneo. Ou seja, uma ligação importantíssima do Chifre da África, Mar da Arábia, Oceano Índico, para o Mar Mediterrâneo. E os estreitos turcos, assim, não tem absolutamente ninguém que tenha estudado história alguma vez na vida e que não tenha falado sobre os estreitos de Bósforos e Dardanelos, uma passagem importantíssima do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo também, crucial, assim, passa por dentro da capital do Império Otomano, que era Constantinopla, passa por dentro da capital atual da Turquia, que é Istambul, que é a mesma cidade, né?
Não, a capital é Ankara. A capital é Ankara, na realidade, não é? A capital espiritual, né? A capital histórica. Ok. A capital... Ok. Não, Enfim, a capital política. a capital política é Ankara, não tem nenhuma dúvida O disso. Palácio de Erdogan, no qual nós já falamos bastante sobre ele, fica em Ankara. É verdade. Então não é a capital turca, é verdade, mas é a cidade mais importante, né? A gente pode colocar assim. Fundamental para a Rússia, né? Uma passagem importantíssima para a Rússia. Então, assim, quando a gente fala sobre o Oriente Médio, a gente está falando sobre uma região que é, de fato, estrategicamente muito importante do ponto de vista geopolítico mesmo. Assim. A gente não olha para o Oriente Médio com um olhar econômico. A gente não está olhando para ali. A gente fala sobre energia, né? Está ali, energia. Já falando sobre a importância cultural e religiosa, berço das civilizações, as 3 religiões monoteístas, né? Então, o judaísmo, a cristandade e o islã têm o berço na região. Jerusalém é a cidade sagrada para os 3. Porra, não podia, Daniel, ter um em cada continente? Imagina, um é na Ásia, aí o outro é na América e o outro é no, sei lá, na África. E aí ficava cada um na sua, mas não, os 3 resolveram ser em Jerusalém, tem que ser no mesmo lugar. Para ser. Então, assim, é uma região que tem uma sobreposição de histórias que faz com que seja uma região tensa, não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político e geopolítico. Não é por acaso que você já teve a cidade de Jerusalém sendo dominada em diferentes momentos por cristãos, por muçulmanos, por judeus. Quer dizer, ela já trocou de mãos diversas vezes e é impressionante. Até quando os muçulmanos se referem à cidade de Jerusalém, eles consideram que é uma cidade ocupada pelos judeus no momento atual, eles sempre dizem, mas espera aí, a gente ocupou Jerusalém por 800 anos, os judeus estão lá há 60, calma, a gente vai tomar de volta. Ele chama, aliás, Jerusalém, Daniel, para os muçulmanos, se chama Al-Quds. Quds é a cidade santa, não é Jerusalém. Sim. Jerusalém é o nome... É o nome judaico. Então, para eles, é Quds, é a cidade santa. Se eu não me engano, Daniel, segundo os escritos muçulmanos, foi onde Mohammed subiu aos céus. Foi onde Mohammed subiu aos céus e recebeu as profecias de Allah e dos profetas. Vamos lá. E aqui agora, eu acho Daniel, um aspecto importante, né? É fazer referência à economia. Qual é a maior economia do Oriente Médio? Muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, e aí a pergunta que a gente faz aqui é, tá, beleza, o Estreito, o Islã, a cristandade, Jerusalém e tal, mas e a economia? Assim, quando a gente pensa na economia da região, a gente está pensando em quê? Qual é exatamente o ponto? E aí, Daniel, eu vou passar para vou puxar aqui uma referência teórica, né, de um autor que eu recomendo muito para todo mundo que se interessa pelo assunto, que leia, que é um autor chamado Eduardo Said. Qual é o argumento dele? Todo mundo já deve ter visto, talvez, o livro dele em livraria e tal. Ele tem um livro chamado O Orientalismo. Qual é exatamente a lógica do orientalismo? O orientalismo é o argumento de que uma boa parte do conhecimento que a gente cria no Ocidente, então, quando eu digo Ocidente, a gente cria no Ocidente foi bondade minha, tá? Assim, a gente não é exatamente Ocidente aos olhos, né, dos países ali da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Mas quando cria esse conhecimento no Ocidente, a gente cria uma noção de quem nós somos em contraposição ao que os outros são. Ou seja, para explicar isso aqui, quando eu quero me definir que eu sou de uma civilização superior, que eu sou mais inteligente, que eu tenho uma civilização mais rica, que eu sou mais avançado, qualquer coisa assim, eu não faço apenas falando de mim. Eu faço falando do outro também. Então, para eu dizer que eu sou superior, eu digo que o outro é inferior. E há algumas características que são colocadas aos povos orientais, e isso é feito na literatura, isso é feito na ciência, isso é feito em diversas áreas, que dizem que, olha, eles não entendem negócio de política, negócio de economia. Isso é da gente. Assim, Adam Smith era o europeu ocidental. Tá? Davi Ricardo é daqui da gente. É a gente que... Marx era alemão. Marx não era saudita. Né? Marx não era iraniano. Era daqui Porque eles não entendem, eles não sabem. Eles não estão ligados. Com eles lá é guerra, é conflito, porque eles são meio tribais. Tem um negócio meio tribal mesmo, de não entender os conceitos políticos e tal. E há, com isso, portanto, uma tendência de não considerar que o Oriente, particularmente o Oriente Médio, que é com que a gente tem um contato mais próximo a partir da Europa, que tem algum tipo de sutileza
de complexidade e de compreensão das variáveis políticas, das variáveis políticas e econômicas. E isso permanece até hoje. Quantas vezes a gente não ouviu pessoas dizendo com todas as letras ou sugerindo que os povos do Oriente Médio seriam bárbaros, ou seja, seriam incapazes de ter uma civilização minimamente evoluída, organizada, estruturada, que é justamente uma herança desse pensamento orientalista. A ideia realmente que esses povos eles não teriam capacidade de acompanhar as instituições, e o Ocidente olhando para esse Oriente um pouco de cima para baixo, achando que são povos inferiores e, consequentemente, seriam incapazes de acompanhar o nível de debate, o nível de discussão, o nível institucional que os países ocidentais estariam propondo ou estariam atingindo. Tem um trecho do livro do Saída, né, que eu acho que resume bem isso, para a gente poder passar à frente, que diz assim, eles não entendem esquerda e direita. Esquerda e direita é um negócio da gente aqui. Eles não entendem os conceitos de esquerda e direita. Para eles, são outras categorias, e como são outras categorias que não são racionais, esse que é o ponto, não são racionais, a gente tem que ir lá tutelar esses caras. Então, é como se a colonização, aquela ideia do fardo do homem branco, né? A colonização, a bondade dos franceses, dos britânicos e tal, de irem lá e organizar aquela bagunça, porque eles não vão saber. Então, com isso, a gente acaba olhando pouco para aspectos que são absolutamente racionais, como, por exemplo, instituições e economia. Para você conseguir entender a lógica econômica, você tem que conseguir entender uma determinada racionalidade econômica acerca da escassez. Se eles não conseguem entender o conceito de escassez, eles não têm como lidar com a economia. Logo, a gente cola neles, é assim, eles só têm um negócio que é não escassez, que é petróleo infinito. Eles só entendem isso. Então, a gente fala sobre o Oriente Médio, pensando em termos econômicos, falando basicamente um negócio que não é escasso, aparentemente, né? Assim, abstratamente não escasso, que é o petróleo que parece infinito naquela região. E não precisa nem ir muito longe. Até recentemente, os Estados Unidos, ali com a ocupação do Iraque, a ocupação do Afeganistão, vamos exportar a democracia para o Afeganistão e para o Iraque, os valores ocidentais para esses povos bárbaros, esses talibãs absolutamente medievais, esses iraquianos submissos durante tanto tempo à ditadura do Saddam Hussein. Gente, estamos falando de ontem, do ponto de vista historiográfico. No caso do Afeganistão, estamos falando de hoje, né? Porque o Afeganistão ainda está em meio a esse debate sobre a estruturação do seu sistema político, inclusive com a participação dos talibãs daqui para frente. Aí, Daniel, hoje mais cedo, né, a gente estava conversando sobre como é que a gente ia organizar essa apresentação, e aí a gente estava falando assim, poxa, vamos colocar algum gráfico sobre as maiores economias do Oriente Médio. Gente, esse gráfico não existe. Não existe, é verdade. Não tem por aí, assim, é claro, poderia ter feito, eu poderia, mas assim, eu precisaria de alguns dias para conseguir pesquisar tudo isso, que eu não sei de cabeça. E eu estava vendo que, assim, se eu procuro, por exemplo, quais são as maiores economias da Europa, aparecem 743 milhões de gráficos, mostrando exatamente com uma precisão de trimestre qual foi a evolução da economia alemã, francesa, britânica, italiana, e vai aparecer da Geórgia, vai ter lá. Gente, do Oriente Médio não tem. Tanto é que o gráfico que eu encontrei, Daniel, eu estava debatendo com vocês hoje mais cedo, era sobre as maiores economias da Liga Árabe, que não é o Oriente Médio todo, lembrando. No Oriente Médio você tem uma série de países que não são árabes e, portanto, não estão na Liga Árabe. Grandes economias, como, por exemplo, Israel, não está no gráfico. Mas aí que está. Isso é um ótimo indicativo, inclusive, do que é o Oriente Médio. O Oriente Médio não é uma região integrada, o Oriente Médio não é uma região homogênea. O Oriente Médio é uma região onde os países árabes consideram que Israel, alguns desses países árabes consideram que Israel nem existe. Nem existe, nem deveria existir. Então, como assim vai haver um estudo que inclui países árabes e, ao mesmo tempo, inclui Israel? Não faz nenhum sentido. E, ao mesmo tempo, você vai ter países da Liga Árabe que incluem países do Oriente Médio, incluem países até como Marrocos, lá no norte da África, já quase na Península Ibérica, né? Na borda ali do Mediterrâneo, porque para vários desses países árabes, o Marrocos faz parte do Oriente Médio, mas Israel não faz. Quer dizer, é algo que explica bastante quando a gente se debruça e pesquisa esses dados, você vê que Israel é sempre excluído, e ao mesmo tempo, quando os estudos abarcam Israel está dentro da Europa. Isso também é algo interessante, é como se Israel fosse um país ocidental, um país europeu até, e não fosse um país médio-oriental.
Inclusive, às vezes, no esporte, né, Daniel? Os clubes israelenses jogam a UEFA, né? Israel disputa as eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, né? Exatamente. Então, assim, aí a gente colocou alguns dados aí para a gente ter uma noção, para a gente localizar, né? Então, assim, a Arábia Saudita tem um PIB de quase 800 bilhões de dólares. Aí você pode falar assim, pô, mas do Brasil é de quase 2 trilhões, né? Mas a gente olha o tamanho da população. A gente está falando de uma população muito pequena. É um país muito grande territorialmente, né? Comparado aos demais ali. Mas tem uma população de apenas 33 milhões. O resultado disso, Daniel, acaba sendo um PIB per capita altíssimo. Assim, assombrosamente alto, né? Muito alto. Vários dos maiores PIBs per capita do mundo estão no Oriente Médio. Aliás, o maior PIB per capita do mundo está no Oriente Médio e é o Catar. Bota mais um aí, Daniel. Emirados Árabes também, a gente vai ver, assim, mais alguma o PIB é metade do PIB da Arábia Saudita, né? Um pouco mais da metade, 414. Mas olha o tamanho da população, gente. 9,6 milhões. Qual é o tamanho da população da cidade do Rio, Daniel? Deve ser por aí. 6 milhões aproximadamente. Uma cidade do Rio e meia. Eu não estou falando do estado, estou falando uma cidade do Rio e meia. São os Emirados Árabes com um PIB de 414 bilhões. E tem muito contraste também. Você imagina qual é o PIB per capita, fazer a conta é fácil, né? Você pega o tamanho do PIB, divide pela população, e olha o Egito, né? O Egito tem uma economia que é de menos de um terço da economia saudita, e olha o tamanho da população, são 98 milhões de habitantes. Então, dá uma olhada no tamanho da diferença. Aí você pode falar assim, pô, mas e os países que são do Oriente Médio, mas que não são árabes? Israel, por exemplo, seria o terceiro, né? Estaria depois de Arábia Saudita e Emirados Árabes. População pequena também, não sei agora de cabeça qual é a população israelense, Daniel, mas ficaria em terceiro ali em termos de tamanho do PIB, né? Enfim, estaria na terceira colocação. Não aparece no gráfico, o que é sintomático também. O fato da gente não ter uma ranquização das principais economias da região. E claro que isso aqui vai ajudar, inclusive, a entender algumas questões que a gente vai debater ainda hoje, como, por exemplo, o fato de Israel voltar a ter relações econômicas com os Emirados Árabes. Israel já tinha relações com o Egito, já tem relações com o Egito desde 1979, e agora, a partir de 2020, tem relações econômicas, comerciais e diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos. Com a Arábia Saudita não dá, por razões que a gente vai explorar ainda hoje, mas a gente está falando da economia mostrando justamente a sua pujança no que diz respeito à definição de algumas questões políticas que a gente vai explorar um pouco melhor. E a gente começa falando justamente sobre Israel, né, que me parece um país diferente dentro do Oriente Médio, é o único país judeu do mundo, é o único Estado judeu do mundo. E Israel tem uma característica que é muito interessante, é um país que tem uma economia altamente diversificada, é um país que não tem uma quantidade grande de recursos naturais, tem, inclusive, uma agricultura pouco representativa no PIB. Mas é interessante, quem já viu séries israelenses, quem já viu filmes israelenses, já deve ter observado o peso e a representatividade da agricultura. Sempre aparece uma plantação nessas séries, nesses filmes israelenses. E é interessante que boa parte dessas plantações são sempre de frutas cítricas em particular, limões, laranjas, etc., que é realmente uma cultura agrícola muito forte em Israel. Mesmo assim, Israel importa 80% dos grãos consumidos, é um país bastante dependente do ponto de vista alimentar, até porque Israel tem um território pequeno e tem um solo muito pouco fértil, né? O solo de Israel, do país, Israel é muito arenoso, é muito árido e, consequentemente, acaba não sendo um solo tão fértil assim. Lembrando que assim, a própria formação do Estado de Israel ela é muito baseada ali na década de 1900 assim, o Estado foi criado mesmo na década de 1940, né? Mas a migração para a criação de uma comunidade judaica, para a recriação de uma comunidade judaica na região começou na década de 20. É muito baseado na instituição do kibbutz. Muita gente já deve ter ouvido falar no kibbutz. Kibbutz é a fazenda coletiva, né? Então, assim, um modelo que se aproxima, inclusive, bastante do socialismo. Soviético. É do modelo soviético. Muito mais próximo do socialismo soviético do que exatamente do capitalismo americano, pensando ali na dicotomia da Guerra Fria. Então, tem muito uma lógica de ligação com a terra, né? A ligação com a terra santa, com a terra sagrada, a comunidade judaica e tal. E esse detalhe que o Daniel falou sobre o solo arenoso, né? Um país muito árido,
faz com que, inclusive, a água seja um bem muito precioso. Então, quando a gente tem essa discussão toda, sobre a qual a gente não vai falar hoje, falaremos em breve, Daniel, sobre a possibilidade de você fazer a anexação do Vale do Rio Jordão, não é por acaso que é a anexação do Vale do Rio. É o Rio Jordão que passa ali, mas o que é importante é a anexação do rio, da água. Eu preciso que a água seja algo que pertença a Israel exatamente para conseguir espalhar essa água pelo território, fazer, enfim, ligações, drenagem e tal. Isso é algo que é estratégico para Israel desde sempre, né? Desde o momento... Ou mesmo as colinas de Golã, na fronteira com a Síria, que também tem água. Então, ali existe uma questão estratégica do ponto de vista militar, etc. Não querem ficar vulneráveis a uma visualização dos sírios que estão do outro lado da fronteira, mas existe água ali nas colinas de Golã, que acaba sendo um elemento de disputa também importante. Outro aspecto de diversificação da economia israelense é a indústria bélica, né? Israel é conhecido pelos seus armamentos, né? Acho que todo mundo já ouviu falar no fuzil Uzi dos israelenses, por exemplo. Os israelenses fazem, inclusive, aviões militares. Os israelenses têm uma tecnologia do ponto de vista bélico muito forte, são grandes exportadores, inclusive, de armamentos, claro que não como os Estados Unidos, mas eles têm uma capacidade realmente de produção absolutamente impressionante. Isso tem relação direta com o fato de ser um país constantemente em guerra, e claro que a indústria bélica acaba tendo uma estratégia, acaba tendo uma prioridade fundamental em aspectos relacionados à defesa. E é sempre importante destacar que o Estado israelense é altamente intervencionista na economia. Essa é uma outra característica que chama muito atenção. O Estado israelense é altamente intervencionista nas mais diferentes áreas, e a indústria militar é uma delas. Nesse sentido, a influência dos judeus que vinham da Rússia, que depois passaram a vida à União Soviética, ela ficou muito clara durante a formação econômica de Israel durante o século XX. Além disso, startups, né? Israel é um grande celeiro de startups. Algumas das startups mais conhecidas do mundo nasceram em Israel. Israel tem programas de incubação de startups, alguns deles, inclusive, patrocinados pelo governo de Israel, muito importantes. Acho que a startup mais conhecida de Israel é o Waze. Daniel, né? O Waze. Na verdade, assim, em Israel, eles fazem referência ao próprio país como startup country, né? Então, assim, é o país das startups. Você falou sobre o Waze, né? Que assim é absolutamente fundamental para qualquer pessoa que queira dirigir atualmente. Eu tenho dificuldade de dirigir atualmente sem saber que o Waze está ali. Eu posso até não usar, Daniel, mas eu falo assim: eu pegar o carro aqui e vou. Vai né? que eu preciso. Se precisar, tá ali o Waze me orienta exatamente o que eu tenho que fazer, corta caminho, não sei o quê, passa por dentro de um outro lugar perigoso aqui no Rio de Janeiro. Passa, mas acontece. Agora, Daniel, uma coisa que faz parte da nossa vida cotidiana, que assim, eu queria que as pessoas tentassem imaginar as suas vidas sem isso, que é uma tecnologia israelense também, que é troca de mensagens instantâneas, também conhecido como WhatsApp, Messenger. Molda as nossas vidas. A relação da gente com as outras pessoas não é a mesma sem aplicativos de mensagem instantânea. Nem todos são israelenses, claro que não, mas a tecnologia foi criada originalmente em Israel. A ideia originalmente é de Israel. A ideia originalmente é de Israel. Isso é muito impressionante, né? Porque assim, isso muda a comunicação global. Tanto é que atualmente, Daniel, já não tem mais aquela pergunta: você tem WhatsApp? Não, é assim, pega o meu WhatsApp, me manda um WhatsApp, porque assim, é uma certeza que absolutamente todo mundo tem. É uma tecnologia israelense que está no celular de absolutamente todo mundo, né? Mesmo que não seja exatamente o empresa. Não é o seu número de telefone para você me ligar. Não me ligue, não me ligue. Aliás, não me ligue. É uma inconveniência danada, né, Daniel? Isso é quase muito inconveniente. É uma invasão, a pessoa ligar, credo, coisa horrorosa. Pessoas que mandam áudio também, né, Tanguy? Pessoas que mandam áudio é muito desagradável. Daniel, é o seguinte, eu vou te explicar uma coisa. Eu tenho um podcast, e no caso esse podcast você está dentro, você tem a obrigação de gostar de ouvir áudio. Isso é inaceitável. Eu tenho a cota de mandar áudio para você de até 5 minutos. Eu não faço isso, eu mando áudio no máximo 1 minuto e meio, 1 minuto, estourando ali. Pelo amor de Deus. Mas é impressionante, a capacidade inovativa dos israelenses é fortíssima, não é de hoje, e do ponto de vista da tecnologia, eles são, sem dúvida nenhuma, muito impressionantes. O sistema financeiro de Israel é muito sofisticado, aliás, não é difícil imaginar a quantidade de banqueiros judeus ao redor do mundo. E esse expertise, esse know-how dos judeus é secular. Os judeus sempre tiveram realmente uma habilidade
muito significativa no setor bancário, no setor financeiro. Israel reflete isso. Israel também tem realmente um sistema bancário, um sistema financeiro altissimamente desenvolvido, com sistemas e modelagens bastante sofisticadas de captação de recursos, de realização de investimentos, de participação em companhias. Israel é impressionante no que diz respeito ao seu sistema financeiro. E a fortíssima relação comercial com os Estados Unidos, né, Gui? Isso é algo que me chama muito a atenção. Em um mundo que cada vez mais tem como principal parceiro comercial a China, Israel conserva os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial. É sempre importante, inclusive, lembrar que essa relação entre Israel e Estados Unidos, a gente até falou sobre isso no curso de Estados Unidos, né? Quando analisou os aliados americanos, os inimigos americanos, etc., ela é uma relação mais recente, né? Ela não é uma relação de alinhamento automático desde 1948, quando surgiu o Estado de Israel, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, o Estado de Israel foi criado, quando o Estado de Israel foi criado, havia um certo desconforto, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, com relação à aproximação a Israel. Por quê? Porque Israel era um país pequeno, população pequena, pobre, se não era um país rico, logo. Naquela altura era bem pobre. E, assim, se aproximar de Israel era basicamente você abrir mão, você renunciar às relações com todos os países árabes. Porque o que os países árabes dizem se você se relaciona com ele, não se relaciona com a gente. E pensa do ponto de vista geopolítico, né? Quando você pensa em estar presente no Oriente Médio, você precisa dos árabes, né? Esse que é o ponto fundamental. Então, Israel passou um tempo de solidão do ponto de vista diplomático, né? Estava sozinho, assim, ninguém se relacionava muito com Israel, tinha relações com a França, não muito consolidadas, mas enfim, a França mal ou bem se relacionava com Israel e tal. Essa proximidade com os Estados Unidos que a gente vê hoje, ela vai começar só na Guerra dos 6 Dias, porque Israel sozinho vai dar um jeito de vencer todos os vizinhos árabes ao mesmo tempo. Os Estados Unidos falam assim, opa, esse país aqui não é mais aquele país fraco que a gente imaginava lá atrás, e é um país que venceu uma série de aliados soviéticos, porque o Iraque era aliado da União Soviética, a Síria era aliada da União Soviética, o Egito era aliado soviético, Israel venceu todos. Esse é o momento no qual os Estados Unidos iniciam uma aproximação. Então, desde então, há uma relação econômica que tem um aspecto político muito forte. Israel estrategicamente mantém os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Isso significa que Israel não tem uma boa relação com a China? Pelo contrário. Claro que não, claro que não. Uma relação muito próxima. O Netanyahu e o Xi Jinping já estiveram juntos diversas vezes. Só que está muito claro para todo mundo. É o seguinte, se eu tiver que escolher uma ótima parceria com a China e uma parceria um pouquinho pior com os Estados Unidos, eu vou ficar com a parceria um pouquinho pior com os Estados Unidos, porque é um aspecto político, securitário, segurança de Israel, que os Estados Unidos são indispensáveis. Até porque Israel entendeu, esse foi um aspecto até que você explorou nessa aula do curso de Estados Unidos, Israel entendeu que para qualquer presidente nos Estados Unidos, ele precisa ter uma boa relação com Israel do ponto de vista político, isso é importante para ele. E não é por causa da comunidade judaica nos Estados Unidos, é por causa da comunidade protestante. A comunidade protestante nos Estados Unidos, que é muito numerosa, é que pressiona o governo americano a ter uma relação mais próxima com Israel. Algo que a gente começa a ver no Brasil também, né? O presidente Jair Bolsonaro é o primeiro presidente a se colocar tão a favor de Israel em comparação aos seus antecessores, e isso tem relação direta com a proximidade que ele tem com os protestantes no Brasil. Os protestantes que têm essa visão mais favorável a Israel, considerado que é o povo do livro, que ao garantir realmente a posse daquela terra santa aos israelenses, isso anteciparia inclusive a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus. O que você saber mais sobre isso? A gente terminou um curso semana passada sobre os Estados Unidos e que a gente falou bastante sobre esse aspecto, né? A gente realmente gastou uma parte importante da aula para debater isso. Ainda sobre Israel, Daniel, a gente vai dar uma olhada nos principais parceiros comerciais de Israel. Eu queria que você comentasse aí, na verdade, assim, seguindo o comentário que a gente já fez, né? Assim, os Estados Unidos enormes na imagem, mas queria que você falasse um pouquinho aí sobre os outros também. Pois é, os Estados Unidos, como a gente havia destacado, disparado em primeiro lugar, é o principal destino das exportações israelenses, 29% das exportações israelenses vão para os Estados Unidos. Em segundo lugar está a China, quer dizer, a China está bem atrás, bem atrás. Israel tem relações comerciais importantes com a China, mas 8,3%, bem menos do que os Estados Unidos. Na sequência, você tem
Reino Unido e Hong Kong. Hong Kong não deixa de ser China, né? A gente está falando aí de uma situação política especial. A gente até explorou sobre isso no curso de China, né? A gente falou bastante sobre Hong Kong, mas a gente pode observar aí que os Estados Unidos estão disparados em primeiro lugar. Aqui na sequência aparece a Holanda. A Holanda é impressionante, os Países Baixos, né, os neerlandeses, que seria talvez o mais correto. A Holanda aparece entre os principais parceiros comerciais de qualquer lugar do planeta. É algo impressionante, inclusive do próprio Brasil. Aliás, durante muito tempo, Daniel, assim, agora a Alemanha passou, mas durante muito tempo era o principal parceiro comercial do Brasil na Europa. No ano passado, 2019, a Holanda foi mais do que a Alemanha. Aliás, a Holanda, em 2019, fechou em terceiro lugar e conseguiu ultrapassar até a Argentina. A Argentina teve uma crise horrorosa em 2019, então foi o terceiro principal parceiro comercial do Brasil, a Holanda, no ano de 2019. Então, mostra... Por causa do Porto de Roterdã, claro. A Holanda acaba importando e reexportando uma grande quantidade de mercadorias em função do seu custo logístico muito baixo, da sua capacidade realmente de distribuição dentro do território europeu, algo que eles fazem há séculos, né? A bem da verdade, eles fazem isso desde os anos 1600 com muita eficiência. Na sequência, Tanguy, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre os Emirados Árabes Unidos. Isso é algo que a gente precisa lembrar. Os Emirados Árabes Unidos, como o próprio nome sugere, são Emirados Árabes Unidos. São vários Emirados, né? Então, temos todos aí os Emirados listados. Abu Dhabi, que é disparado o maior deles. Assim, é uma lógica parecida com a dos Estados Unidos, né? Assim, são estados, são países diferentes. É porque, assim, nos Estados Unidos a gente já normalizou isso. São 50 estados americanos, até porque a gente tem uma lógica parecida no Brasil. Mas, na prática, a gente pode entender os Estados Unidos como 50 países diferentes que resolveram compartilhar a soberania. Os Emirados Árabes Unidos são mais ou menos a mesma coisa. Tem alguns que a gente conhece muito, né? Assim, já ouviu falar muito, fui para Dubai, né? A pessoa vai para Dubai, vai fazer compras e vai visitar assim, aqueles prédios impressionantes e tal. A mesma coisa Abu Dhabi. Abu Dhabi, durante muito tempo, teve no circuito, não sei se ainda tá, né? Você que gosta de Fórmula 1. No circuito da Fórmula 1. Da Fórmula 1, né? Então você tinha o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Então, são muito conhecidos. Agora, eu não consigo lembrar de ninguém falar assim, fui para os Emirados Árabes, fui para Fujairah. Conhece alguém, Daniel? Fui para Sharjah, né? Ninguém vai. Então, a gente lembra realmente de Abu Dhabi e Dubai. Mas são 7 Emirados, como a gente falava há pouco. Dubai é disparado o maior deles. Dubai e Abu Dhabi são os mais ricos, né? Aliás, na época de formação dos Emirados Árabes Unidos, ali na virada dos anos 60 para os anos 70, o Bahrein e o Catar foram convidados a integrar os Emirados Árabes Unidos e acabaram declinando, acabaram não aceitando. E aí, se eles tivessem aceitado, você teria 9 Emirados Árabes Unidos e não apenas 7, como acabou sendo a formação definitiva. Lembrando que os Emirados Árabes eles têm um líder supremo, que é justamente o Emir de Abu Dhabi, que é o maior dos Emirados Árabes. Então, você tem aqui um país que tem a taxa de migração mais alta do mundo. Nenhum país do mundo tem tantos migrantes, imigrantes, estrangeiros no seu território quanto os Emirados Árabes Unidos. Né? A população de estrangeiros nos Emirados Árabes Unidos é algo absolutamente impressionante. Claro, tem uma relação com a questão do petróleo, né? Você tem no país uma das maiores reservas de petróleo do mundo que estão concentradas em Abu Dhabi e Dubai. Aliás, esse é um traço, Daniel, que assim, é um traço social, mas que tem uma consequência econômica importante, que é o fato de que esses países do Golfo, né, então esse é um traço que os Emirados Árabes têm, que a Arábia Saudita tem também, que é quem bota a mão na massa de verdade é migrante. Saudita trabalha, mas assim, você tem muita ajuda do Estado, o Estado está muito presente, então assim, se você nasce saudita, de uma família mínima, você consegue ter educação, você tem contato e tal, você fica bem de vida. Então, é muito comum... Vira funcionário público, Tanguy. Na Arábia Saudita, vira funcionário público. Pois é, e nos Emirados também não é muito diferente. Você tem, de fato, uma categoria de nacionais que é muito superior aos não nacionais. Eu não estou querendo dizer que não existam sauditas pobres, ou... eu não sei qual o gentílico de Emirados, Emirado... Não sei, Daniel, como é que chama isso? Emiradianos. Pessoas nascidas nos Emirados Árabes, nacionais dos Emirados Árabes, que sejam pobres, certamente tem, mas são pessoas que normalmente têm muito tempo livre, isso é uma característica social, tá? Assim, você trabalha, mas não trabalhar, eu tô cansado, que eu suor do meu rosto, isso quem faz é migrante, tá? Então, assim, galera que vem
da África, da Índia, Paquistão. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Basta a gente lembrar que o Oriente Médio, em particular a Península Arábica, que é a sub-região do Oriente Médio sobre a qual a gente está se debruçando, é cercada de países densamente povoados e muito pobres. Quer dizer, a quantidade de indianos, a quantidade de sudaneses, a quantidade de paquistaneses trabalhando nos Emirados Árabes Unidos é uma enormidade, é uma quantidade absolutamente impressionante. E quando a gente fala sobre maiores reservas de petróleo do mundo, Daniel, outra coisa que é importante a gente lembrar também é que há 2 outros países que têm reservas de petróleo maiores, né, que são a Venezuela, que é a que aparentemente, né, pelo que isso vai mudando, né, Dani? A gente vai descobrindo mais, mas a Venezuela aparentemente tem a maior e a Arábia Saudita também tem mais. Mas é importante que os Emirados Árabes Unidos estão do tamanho do apartamento do Daniel. Assim, é pequeno, não é enorme, né? É um paísinho muito pequeno com reservas de petróleo gigantescas. E os Emirates, que são aqueles que nascem nos Emirados. É verdade, Emirates. Mas isso não é Estados Unidos, né? Isso não é inglês? Será que em português? Emirates? Acredito que seja igual. Emirates. Será? Porque saudita, por exemplo, em inglês é Saudi. Né? Só que aqui a gente chama de saudita. Sei lá. Bom, o Mohammed bin Zayed é o emir supremo, digamos assim, dos Emirados Árabes Unidos. É o emir dos emires. É o emir de Abu Dhabi, né? Ele é, na verdade, o cara que manda, né? Assim, ele é o homem das decisões políticas. Lembrando que existe uma tradição, né? Quando a gente for falar sobre a Arábia Saudita, que não vai ser hoje, a gente vai falar bastante sobre isso, que é fazer a abreviação, né? Então, o homem forte, por exemplo, da Arábia Saudita hoje é o Mohammed bin Salman, que a gente chama de MBS. Nos Emirados Árabes é o Mohammed bin Zayed, né? Que é MBZ. Aliás, são muito próximos, né? O Mohammed bin Zayed dos Emirados Árabes bancou muito o Mohammed bin Salman na Arábia Saudita para se tornar, né, de fato, um homem forte. E, aliás, o MBS, Daniel, faz você parecer muito velho, porque ele já comanda a Arábia Saudita aos 35 anos e você já tem mais do que 35 anos, bem mais, aliás, vamos ser sinceros aqui, e você não comanda nada, né? Assim, você não tem um Estado para chamar de seu. Tang, não tem, mas pelo menos eu estou aqui sem entradas no cabelo, ao contrário de você, que está com muitas entradas aí, que está faltando cabelo aí. Entendi. Em compensação, tem barba. O Daniel não tem barba, gente. O Daniel é imberbe. Ele já tentou fazer crescer a barba algumas vezes. Fica ridículo, fica horrível. O Daniel, ainda bem que ele dizia, ele tenta, uma vez por ano ele tenta. Mas vai que mudou alguma coisa. Fica horrível. Mas, enfim, Mohammed bin Zayed, lembrando, é um país que concentra muito poder, né, assim, nas mãos, basicamente, do Mohammed bin Zayed. Bom, a gente tem aqui um país que tem um sistema judicial baseado na lei britânica, né? Os Emirados Árabes faziam parte do mandato britânico no pós-Primeira Guerra Mundial. Existem influências, inclusive romanas e egípcias, na legislação dos Emirados Árabes Unidos. Isso acaba dando alguma garantia, algum respaldo legal para investidores estrangeiros. É diferente, por exemplo, da Arábia Saudita, do vizinho Arábia Saudita, que a Constituição é a Sharia, quer dizer, é a lei islâmica. Nos Emirados Árabes Unidos não é assim. Claro que a gente tem uma influência religiosa muito forte, mas você tem um sistema judicial baseado na lei britânica, o que acaba sendo um elemento importante, inclusive, para o próprio desenvolvimento do país. Eu coloquei até um detalhe aqui que me pareceu relevante, o artigo 7º da Constituição dos Emirados Árabes, que fala que o Islã é a religião oficial e a Sharia é a principal fonte de sua legislação, mas não é a sua legislação, como acontece na Arábia Saudita. Os Emirados Árabes Unidos restringem a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e de religião. Não é proibido, como na Arábia Saudita, né? Na Arábia Saudita é proibido você realmente professar outras fés, porque afinal a Arábia Saudita é o solo sagrado, é o país de Meca e Medina, então existe ali toda uma preocupação em preservar a sacralidade da Arábia Saudita, mas no caso dos Emirados Árabes Unidos isso é um pouco mais flexível, embora não seja totalmente liberado a questão da imprensa e a questão da religião. Agora, é um país que ainda se mantém muito baseado no petróleo, mas tem algumas outras coisas que é importante a gente olhar para conseguir entender a economia de um país, assim, com uma população tão pequena, a gente viu agora um pouquinho, são menos de 10 milhões de habitantes, e que tem a segunda maior economia da região. O que você tem aí, Daniel?
Pois é, os Emirados Árabes Unidos experimentaram um desenvolvimento econômico muito acelerado ao longo dos últimos 40 anos. Acho que todo mundo já viu no Facebook ou nas redes sociais aquelas fotos de Dubai em 1980 e em 2018. Em 1980 era basicamente um deserto, um descampado, e hoje uma cidade vibrante, cheia de arranha-céus. Os Emirados Árabes, eles entenderam desde o início a finitude do petróleo, ou seja, como eles ficariam realmente fragilizados no momento em que o petróleo acabasse no país ou, eventualmente, o petróleo deixasse de ser demandado no mercado internacional. E, desde então, eles adotaram uma estratégia de diversificação da sua economia muito interessante. Afinal, você está falando de um país que encontrou petróleo nos anos 60, né? Mas que depois acabou buscando justamente alternativas ao petróleo. Uma delas é o turismo. Acho que todo mundo conhece alguém ou já foi aos Emirados Árabes, a Abu Dhabi, a Dubai, e aí entra a questão da Fórmula 1, entra a questão do parque da Ferrari, existe um parque de diversões da Ferrari, você tem lá pista de esqui nos Emirados Árabes, você tem passeio de camelo, você tem os maiores edifícios do mundo, você tem uma série de serviços sendo oferecidos para os turistas, para que eles conheçam os Emirados Árabes, e os Emirados Árabes tentam se colocar um pouco como aquele lugar, olha, eu sou o lugar mais pró-ocidental da região, tá? Porque, poxa, Omã e Iêmen você não vai porque é caótico. A Arábia Saudita você não pode ir, né? O Catar e o Bahrein são muito autocráticos, você também não vai querer, são muito pequenininhos. Então, venha cá, venha para os Emirados Árabes. Você quer conhecer o deserto? Quer conhecer camelos? Venha aos Emirados Árabes. Eles fizeram uma coisa genial, né, Daniel? Que eles criaram uma empresa de aviação chamada Emirates, que basicamente é um hub de ligação para qualquer lugar. Então, assim, você quer ir para Istambul? Vai para Istambul. Então, faz o seguinte: você pega o seu voo aí do Rio de Janeiro, você pega o seu voo aí de São Paulo, dá um pulinho aqui, passa 2, 3, 4 diazinhos e depois você segue viagem. Você quer ir para a China? Você passa por aqui, para aqui e segue. Então, assim, acaba se tornando um hub para, por exemplo, praticamente todos os lugares na África. Durante muito tempo, Daniel, se você quisesse sair de qualquer lugar do mundo e ir para a África, você normalmente pararia no Charles de Gaulle, na França, ou em Heathrow, né, no Reino Unido. Atualmente você para nos Emirados Árabes, porque você está num voo da Emirates, que, aliás, é classe internacional, né? Assim, Tanguy, uma qualidade. Não que eu já tenha andado em qualquer avião da Emirates, porque eu não sou dessa categoria, mas o Daniel já tem milhagens e mais milhagens na Emirates. Rapaz, conta aí, Daniel, a sua experiência. Rapaz, eu fui visitar minha irmã na Austrália pela Emirates e, claro, você fazia conexão em Dubai. E a Emirates basicamente faz o seguinte: pega você no aeroporto, te bota no hotel, paga todas as suas refeições e diz: vá conhecer Dubai. Dubai é maravilhoso. Dê um passeio por Dubai. O seu voo é só daqui a 24 horas, tá? A sua conexão só segue daqui a 24 horas. Então, botei você no hotel, paguei todas as suas refeições no hotel e vá desfrutar de Dubai. E a ideia aqui acaba sendo sempre a seguinte: puxa, mas como é que ninguém consegue competir com a Emirates? Basicamente porque a Emirates ela não tem, ou melhor, tem de forma muito reduzida, os dois principais custos de uma companhia aérea. A Emirates não paga imposto e a Emirates tem petróleo barato. Vontade, né, Daniel? Quero mais. Pode pegar aí. Pega aí. Como é que você vai ter uma KLM, uma Air France, uma British competindo com a Emirates? Não tem como competir. A TAP não dá, né? Nós somos um país pequeno, Tanguy, eu já te expliquei, somos um país pequeno. Nós o quê, Daniel? Você está no Rio de Janeiro, você está na Barra da Tijuca querendo falar nós para mim, para cima de mim? E a Emirates é, sem dúvida nenhuma, um case de sucesso, tanto do ponto de vista de marketing, quanto do ponto de vista de estratégia comercial. E você tem o centro financeiro, né? A Dubai se propôs a ser um centro financeiro e atraindo aí empresas do mundo todo para utilizar Dubai como hub de atração de recursos, de formação de companhias do sistema bancário, companhias de investimento, porque, claro, se eu posso colocar o meu dinheiro num paraíso fiscal financeiro, por que não? Né? Essa é uma das vantagens de você ter petróleo jorrando. O petróleo é importante para explicar, mas o petróleo não é tudo. E me parece que os Emirados Árabes Unidos são o caso mais bem-sucedido
até agora de diversificação e de busca de alternativas ao petróleo. E, Tanguy, esse eu vou deixar para você. Agora, os Emirados Árabes têm um programa espacial também. Tem. Lançaram uma sonda para Marte, Daniel, chamada Hope, né, em inglês, chamada Esperança, né? Então a ideia era mandar de fato, a ideia não, enviaram de fato uma sonda para Marte. O que é curioso, né, Daniel, é que não é que foi desenvolvido por cientistas, né, dos Emirados Árabes Unidos. Eles basicamente pegaram algumas linhas de pesquisa nos Estados Unidos e patrocinaram, financiaram, deram muita grana e tal, e fizeram igual um macacão de Fórmula 1, né? Colocaram lá Emirates, né? Então, na hora que essa sonda foi lançada, em parceria com a NASA, de fato a primeira missão espacial enviada por um país do Golfo Pérsico, né? Por um país do Oriente Médio, na verdade, né? Enfim, nunca tinha acontecido. E uma coisa que chamou muita atenção, Daniel, foi que quem liderou esse projeto foi uma mulher, que é ministra da Ciência e Tecnologia dos Emirados Árabes Unidos, uma jovem, né, 30 e poucos anos, 32, 33 anos, o que passou uma ideia para muita gente, falar assim, nossa, mas isso significa uma abertura, os Emirados Árabes Unidos estão rompendo, né, com o seu sexismo tradicional, uma sociedade, né, conservadora e tal. Não estão, tá, gente? Assim, não estão. Você tem quase que uma minoria da minoria da minoria de mulheres que conseguem minimamente se libertar do jugo masculino, assim, só lembrando, grande parte das mulheres não pode trabalhar, não pode ir na rua sem o marido autorizar, ou sem estar acompanhado do marido, do irmão, do filho, tem que ter algum homem da família perto, mas você tem uma parcela minúscula da população que é de pessoas, filhos de famílias muito conhecidas e que conseguem basicamente fazer isso, e passa essa imagem que o Daniel falou agora há pouquinho. Uma imagem de ocidentalização, uma imagem, né, para muita gente basta para acalmar o seu coração. Eu estou colocando dinheiro na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes? Tô. Mas olha aí, estão mandando coisa para Marte e é uma mulher que está liderando o negócio. Então eu fico acalentado e boto meu dinheiro lá, sem perder meu sono de noite, né, achando que eu estou colocando num país excessivamente machista. Tá? É um país muito machista, mas tem de fato um programa espacial liderado por uma equipe de mulheres. Na verdade, a ministra é mulher, mas é uma equipe de maioria feminina. E para concluir esse processo de imagem, de construção de imagem junto ao Ocidente, de mostrar que é um país diferente, que é um país que está disposto realmente a ter boas relações com o Ocidente, os Emirados Árabes Unidos, a partir deste ano, passaram a ter relações diplomáticas com Israel, relações econômicas com Israel. Ou seja, turistas israelenses querem vir a Dubai, sejam bem-vindos. Os israelenses viajam muito, eles são turistas muito importantes em países da região, como é o caso da Turquia, e os Emirados Árabes querem os israelenses fazendo turismo em Dubai, fazendo turismo em Abu Dhabi. E o mais curioso, é que agora existe um voo direto, né, Tel Aviv-Dubai, passando por cima do território da Arábia Saudita, o que é a prova definitiva, que Mohammed bin Salman não só foi consultado, como permitiu esse estabelecimento de relações diplomáticas entre Emirados Árabes Unidos e Israel. Aliás, muitas vezes parece que o próprio MBS teria vontade de ter relações oficiais com Israel, só não pode porque, imagina, você ter israelenses visitando a Arábia Saudita, que é o solo sagrado, não dá, aí é demais, mas você tem aí os Emirados Árabes Unidos dizendo, olha, eu quero ter relações com Israel, quero ter relações boas com o Ocidente. Mas tem os palestinos, ok, os palestinos são legais e tal, mas eu prefiro pensar um pouco em mim em primeiro lugar nesse planeta, porque o petróleo vai acabar e eu quero os Emirados Árabes desenvolvidos. Mais do que isso, imagina conexões do ponto de vista comerciais com Israel, conexões financeiras com Israel, conexões das mais diferentes vertentes. É uma janela de oportunidades que se abre para os Emirados Árabes Unidos e de novo, dá sinais de que tanto os Emirados Árabes quanto a Arábia Saudita não enxergam Israel mais como um inimigo que enxergavam no passado. O inimigo agora é outro, né, Tanguy? Assim, então, o Daniel está fazendo referência ao Irã, né, que é a grande preocupação tanto de Israel quanto da Arábia Saudita. E o Daniel está falando só para a gente não achar que é absurdo. Assim, é muito comum no Oriente Médio você ter a questão do desvio, né, de rotas. Então, você tem um voo que vem daqui para cá,
Mas o país de onde está saindo, de onde é a companhia aérea e tal, não tem relação com o país da volta. Isso é extremamente comum. Então é muito significativo que voos saindo de Tel Aviv possam sobrevoar o espaço aéreo saudita. Né? Voos da El Al, da companhia israelense. Exatamente. Recentemente, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, o Catar, por exemplo, teve relações rompidas com a Arábia Saudita. Os voos da Qatar Airways, que é outra grande companhia aérea da região, não podiam sobrevoar o espaço aéreo saudita. Gente, só para depois pega o mapa aí para você ter uma noção. O Catar é como se fosse uma verruguinha saindo da Península Arábica. Então, assim, é colada, a única ligação por terra é com a Arábia Saudita. Então, para você ir para boa parte do mundo, você tem que passar pela Arábia Saudita. Os voos da Qatar Airways tinham que dar um jeito de dar a volta, ou pelo norte ou pelo sul, para não passar por cima do território saudita. O fato de uma companhia israelense poder fazer isso diz muita coisa, e eu acho que a gente vai ter que desenvolver isso aí. Algum momento aí, Daniel, a gente vai ter que falar sobre esses assuntos. Bom, avançando aqui um pouquinho ainda sobre os Emirados Árabes, a gente vê que o principal parceiro comercial dos Emirados Árabes é a Arábia Saudita, na sequência a Índia, que tem relações econômicas muito fortes, Iraque, Omã, Irã. Quer dizer, a gente está falando aí de Emirados Árabes com uma forte relação com os países da vizinhança. Aqui, Tanguy, a gente tinha que ilustrar, né? Essa aqui é uma imagem do primeiro voo da El Al que decolou de Tel Aviv e pousou nos Emirados Árabes. Essa bandeira no meio aí, de que país do Oriente Médio? Me conta aí. Uma dos bandeira, Estados eu tô Unidos. reconhecendo a bandeira dos Emirados Árabes, tô reconhecendo lá no fundo a bandeira de Israel, mas tem uma no meio ali que é o quê? Iraque? O que é aquilo ali? Os Estados Unidos que foram os grandes patrocinadores desse acordo, os grandes intermediários desse acordo. Vale lembrar, inclusive, que na sequência, quem aproveitou o embalo e seguiu o caminho dos Emirados Árabes Unidos foi o Bahrein, né? O Bahrein seguiu o embalo dos Emirados Árabes Unidos e também estabeleceu relações diplomáticas com Israel, aproveitando a intermediação dos Estados Unidos. Então, é um símbolo aqui de agradecimento por parte dos israelenses aos Estados Unidos, que intermediaram aí esse estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Estamos falando de 2020, essa foto é de 2020, e você tem aqui a foto de um avião, de uma aeronave da El Al, né, fazendo inclusive referência, tem a palavra paz escrita em cima da cabine de comando da aeronave, e quando a aeronave pousou, você tinha ali 3 bandeiras, a bandeira dos Emirados Árabes Unidos, a bandeira dos Estados Unidos e de Israel. Realmente, quem diria, Tanguy, uma aeronave da El Al pousando nos Emirados Árabes Unidos com uma bandeira dos Emirados Árabes Unidos. E sobrevoando o espaço aéreo da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. Pelo que eu conheço do hebraico, está escrito ali Shalom, não é isso? Tá Shalom. Shalom. Que é paz, né? Que eu já estudei de hebraico, deu para matar essa daí. Que está escrito em inglês em cima e está escrito em hebraico embaixo. Então, o estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e Emirados Árabes oferece oportunidade de turismo. Como eu até coloquei há pouco, os israelenses são importantíssimos turistas, viajam bastante, e claro que isso é uma oportunidade para os Emirados Árabes bastante significativa. Você passa a ter um voo aí direto Tel Aviv-Dubai, você passa pelo espaço aéreo saudita, algo que nós exploramos há pouco. Gente, basta você pegar o mapa, trace uma linha reta entre Tel Aviv e Dubai. Você vai ver que se tivesse que contornar a Arábia Saudita, o voo se tornaria muito mais longo. E não é o caso, ele está passando por cima da Arábia Saudita sem maiores problemas. Aliás, Tanguy, eu não tenho nenhuma dúvida que se o negócio encrespasse ali com o Irã, os sauditas deixariam até caça israelense passar por cima da Arábia Saudita para atacar o Irã, se necessário fosse. Né? E ainda diriam assim, eu vou protestar, hein? Passou aqui por cima, mas que absurdo, esses israelenses passando aqui por cima, Daniel, com seus caças. Contra o Irã, nem protestar eles vão. Porque, assim, de fato, o Irã é o inimigo comum dos 3, na verdade, né? Dos Estados Unidos, de Israel e da Arábia Saudita. Então, nesse ponto, os 3 se juntam porque o Irã é considerado uma ameaça maior. Investimento estrangeiro direto, aí a oportunidade de investimento dos dois lados, quer dizer, empresas israelenses tendo operações nos Emirados, os Emirados com operações em Israel.
oportunidades, claro, de comércio. Israel tem relações comerciais intensas com muitos países. É uma oportunidade de diversificação para os Emirados Árabes, que têm relações mais restritas com um número menor de países. As estimativas israelenses, Tanguy, colocam que você deve ter uma corrente de comércio entre os dois que pode chegar nos próximos 5 anos a 4 bilhões de dólares por ano. Corrente de comércio é sempre exportações mais importações. Não é pouca coisa, a gente está falando de países que têm economias bem menores do que a economia brasileira, por exemplo. E existe a oportunidade de serem gerados 15 mil empregos diretos nos dois países. Então, não é pouca coisa, são oportunidades econômicas que estão sendo formadas. Os palestinos protestaram, reclamaram horrores, convocaram uma reunião de emergência da Liga Árabe e ficou por isso mesmo. Né? E, Daniel, outra coisa que é importante é essa imagem que você escolheu, é simbólica, que é o fato de que os Estados Unidos são padrinhos desse acordo. Então, qualquer necessidade que você tenha de preciso de um financiamento, preciso de uma grana, preciso de uma empresa para intermediar de alguma forma, pegar um investimento de um para botar. Os Estados Unidos estão sempre do lado. E aqui é importante deixar claro: a gente está falando isso aqui no dia da eleição. É possível que o Trump permaneça presidente, é possível que o Biden seja eleito. Mesmo isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Isso aqui não muda. Isso aqui, os Estados Unidos vão felizes da vida manter isso aqui, seja a administração Trump, que, claro, é fruto da administração dele, seja uma administração Biden. Enxerga isso aqui com muito bons olhos. Aliás, o Trump celebrando isso no ano de eleição era uma forma, inclusive, de se mostrar como alguém capaz de obter aí frutos, resultados no Oriente Médio. Ele que uniu a fome à vontade de comer. Os israelenses são loucos para cortar o seu isolamento na região, para ter mais parceiros e, consequentemente, ficarem menos isolados. E os Emirados Árabes Unidos estavam loucos para ter uma diversificação. Então, os dois lados têm a ganhar, os dois lados gostam do acordo, gostam realmente dessa aproximação, e você tem o padrinho, os Estados Unidos são padrinhos, como você colocou, esse é o padrinho oficial, e existe o padrinho oculto, que é a Arábia Saudita. Isso, quietinho ali, muito mais assentindo, aparentemente, do que exatamente agindo, mas, de qualquer maneira, é importante. Aqui o Bahrein, como a gente falou há pouco, o Bahrein aproveitou o embalo. Aqui uma foto do Netanyahu, justamente com o chanceler do Bahrein. Isso eu achei muito simbólico, Tanguy. A foto completa tem o chanceler do Bahrein, tem o Netanyahu, tem o Trump e tem o chanceler dos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, você coloca ali o seguinte, olha, é o primeiro-ministro e os chanceleres. Como quem diz, olha, esse acordo é mais importante para os israelenses do que para mim, tá? Mas eu tô aqui para assinar. Essa parede branca atrás é o quê, Daniel? Casa Branca. Passaram cal, Casa Branca. Casa Branca. Foram Casa todos Branca. assim, isso foi considerado igual a apresentação de reforço em clube, né? O Trump levou todo mundo para lá e falou assim: olha o que eu fiz. Ó, juntei todo mundo e estou selando a paz no Oriente Médio. Então foi de fato uma vitória diplomática para ele conseguir juntar essa galera toda, né, para passar a ter relações diplomáticas que nunca tiveram. Tanguy, são 4 assinaturas. É a assinatura do chanceler do Bahrein, do chanceler dos Emirados Árabes Unidos, do Netanyahu e do Trump. O acordo foi assinado a 4 mãos. Então, o Bahrein, que é uma monarquia constitucional, né, o que no Oriente Médio é algo, no mínimo, incomum. Não é a única, né? A gente tem também a Jordânia também é uma monarquia constitucional, mas o Bahrein sempre tentou se vender, né, como um país um pouco menos teocrático, menos radical do que os Emirados Árabes, do que a Arábia Saudita. O primeiro-ministro é o mesmo desde 1971, então é uma monarquia constitucional, mas o primeiro-ministro é o mesmo. Não, é porque ele é um ótimo primeiro-ministro, ele vai conseguindo ser reeleito. Assim, ele faz bons mandatos, e aí o parlamento vai lá e o reelege. Você manteria, por exemplo, Angela Merkel como primeiro-ministro durante 50 anos da Alemanha? Manteria com o maior prazer, maior satisfação. Eu não sei o nome do rapaz lá, mas certamente é um Ângelo Merkel, né, do Bahrein. Mas a totalidade do gabinete é de membros da família real, Tanguy. Acontece, eles são bons no que eles fazem. Lembrando que o Bahrein ele tem uma característica curiosa, Daniel, porque é um país de maioria xiita, né, a maior parte da população é xiita, assim como o Irã, mas a família real é sunita. Tá? Então você tem uma diferença religiosa importante aí entre os súditos, né, e a família real.
Família real que tem ótimas relações com os países sunitas da região. Não tem relações muito boas com o Irã, por exemplo. Muito embora a maior parte da população seja xiita, assim como no Irã. Bom, então a gente está falando de uma monarquia constitucional. Oficialmente, uma monarquia constitucional, tem constituição, etc. Mas depois da Primavera Árabe, você passou a ter o Bahrein sentando a bolacha na sua população. O Bahrein se tornou um elo de instabilidade na região, pela razão que o Tanguy acabou de destacar. A monarquia, a família real, é composta por sunitas quando o país tem uma maioria xiita. E claro que a população não fica exatamente satisfeita de observar essa proximidade política do país Bahrein com países sunitas da região e tendo aí as suas rusgas com os xiitas do Irã. Quem se interessa pela Primavera Árabe, tem gente que às vezes quer pesquisar o tema, na época que a Primavera Árabe estourou, foi Tunísia, Egito muito forte, assim, impressionante o que aconteceu no Egito, até hoje, assim, tema a ser estudado. E os outros países nos quais você teve reações importantes também foram Síria e Bahrein. Na Síria, o que o Bashar al-Assad fez foi descer o cacete nos manifestantes para não ter a continuidade daquilo ali e gerou a guerra civil. No Bahrein, eles desceram o cacete e não teve mais nada. Assim, e acabou. Resolveu. Deram tanta porrada que o negócio acabou, mas aí o governo também endureceu ainda mais as medidas restritivas. E o acordo com Israel, Tanguy, acaba sendo uma forma de tentar criar uma rede de estabilidade, digamos assim. Porque se você passa a ter relações com Israel, e aí, de novo, o Bahrein está tentando se aproximar da Arábia Saudita, é aquela coisa, oi, se tentarem me derrubar aqui, lembra que eu sou amigo de Israel, hein? Eu sou amigo de Israel. Oi, Estados Unidos, oi. Se tentarem me derrubar aqui a família real, lembra, eu tenho relações com Israel, e se os xiitas entrarem no meu lugar, vão rasgar esse acordo. E vão ser associados ao Irã, é pior ainda. E vão se aliar ao Irã. Então, gente fina, a partir de agora, eu sou amigo de Israel e vamos ficar aqui. Chega junto aí para me proteger, porque eu passei a ser um ponto importante da região e eu espero que vocês me protejam a partir de agora. E lembrando que sacou também, falou assim, mas então eles abriram o coração para Israel, agora eles querem ser todos os amigos e tal, mas tem um ponto claro, que é tentar manter uma certa estabilidade na região, mas Bahrein e Emirados Árabes também começaram a ter acesso, estava no acordo, né, acesso a armamentos, mais armamentos americanos. Então são dois países árabes que se tornam consideravelmente mais bem equipados do ponto de vista militar. Tem muita gente em Israel, aliás, que questiona, fala assim, mas a gente assina um acordo que nem esse com Israel, e aí, de repente, a gente passa a ter dois países árabes que são mais poderosos, eles se tornam mais bem equipados. É claro que se torna mais improvável o conflito, mas sei lá também, né? Você passa a ter países árabes que têm equipamentos americanos de ponta. Até porque o histórico no Oriente Médio, a gente sabe que a quantidade de aliados americanos que foram armados pelos americanos e depois se tornaram inimigos é enorme, né? É só Talibã e Al-Qaeda só, né? Mas se a gente pensar em termos de riscos e vantagens, talvez seja uma aposta que vale a pena, né? Na medida em que é uma aposta que talvez valha a pena. E para o governo do Bahrein, e esse é o meu ponto aqui, é extremamente interessante. Eu estou sendo armado, eu receberei investimentos, eu passo a ter uma relação mais próxima com Israel, eu me aproximo da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é o padrinho oculto desse movimento. O MBS não está nessa mesa, mas deveria estar, Tanguy. Não está nessa mesa, mas deveria estar celebrando esse acordo. Mas ele tem que manter aquela coisa, não, eu sou a Arábia Saudita, né? Morte a Israel, é o solo sagrado. Mas ele já disse, morte a Israel não é com ele, não. Ele já disse que não considera Israel inimigo. Daí a sentar na mesa de negociação pode ser demais. Uma outra. Mas ele já disse, Israel não é meu inimigo, não. É inimigo dos outros. A gente tem que modernizar a Arábia Saudita. Mas não dá de forma nenhuma para você abrir. Não dá. Não dá. Aí é demais. Tem que ir amaciando. Tem que ir aos pouquinhos vai. Acho que a gente tem que falar mais sobre a Arábia Saudita, Daniel. Não sei. Avançando aqui, o Bahrein tem as suas relações comerciais altamente concentradas nos dois vizinhos, né? A Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Lembrando que o Bahrein é uma ilha, né, Tanguy? O Bahrein é uma ilha. É uma ilha que tem... Cercado por Arábia Saudita de um lado e o Golfo Pérsico do outro.
E o Irã do outro, na prática, né? Embora esteja muito mais próxima da Arábia Saudita, tanto que existe uma ponte ligando o Bahrein à Arábia Saudita, mas o Bahrein é uma ilha, né? É uma ilha ali no Golfo Pérsico, e existe aí essa vontade do Bahrein de também buscar uma diversificação e, de novo, salvar a família real, né? Porque agora eu passo a ter como aliados os Emirados Árabes, Israel, os Estados Unidos e a Arábia Saudita, é muita gente para vir me ajudar. Se o negócio aqui voltar a esquentar, como esquentou até bem pouco tempo atrás, durante a Primavera Árabe. E agora chegamos à Jordânia, Tanguy. Jordânia, né? Aquele país que é vizinho de Israel. E é mais um dos casos de país no Oriente Médio que não tem petróleo, né? A Jordânia realmente não é um país rico em recursos naturais, como outros países da região. Basta lembrar que, como a gente viu há pouco, o petróleo do Oriente Médio está altamente concentrado no Golfo Pérsico, nos países do Golfo Pérsico. Ou seja, estamos falando de Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque e Irã. São esses países que concentram o grosso do petróleo na região. São justamente os países ali da borda do Oriente Médio. E a questão econômica me parece muito importante para entender a Jordânia, Tanguy, porque a Jordânia é um país com desafios econômicos enormes. É um país que tem carência de recursos naturais. É um país que vive e depende bastante das remessas dos expatriados. Expatriados. Isso. Não, vai lá, dos expatriados. Eu vou fazer um comentário sobre isso que eu acho importante. É um país que tem um alto desemprego. A Jordânia é um dos países mais endividados do mundo. O governo da Jordânia, ou melhor, o reino da Jordânia, né, que também é uma monarquia constitucional, tem uma das maiores relações dívida-PIB do mundo. Ou seja, é um país com baixa capacidade de investimento. Isso é fundamental, inclusive, para entender a postura da Jordânia em relação aos vizinhos e, em particular, em relação a Israel. Eu queria traçar, Daniel, qual é o perfil da personalidade da Jordânia. Sabe aquele cara do grupo, todo grupo tem alguém assim, que é o cara que não quer discórdia, ele não quer problema, ele quer que todo mundo seja amigo. Aí duas pessoas começam a discutir e falam assim, gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, vamos tentar se entender. A Jordânia é isso. A Jordânia, toda vez que vai ter um conflito, ela tenta, né, de alguma forma ali, fazer para ver. Então, só para dar um exemplo, né? Em 1967, por exemplo, Daniel, vários países árabes começaram a articular secretamente uma tentativa de ataque a Israel, né, que foi se tornar a Guerra dos 6 Dias. Não dá para saber se foi isso mesmo, tá? Mas o fato é que Israel ficou sabendo o que ia acontecer. É claro que pode ter descoberto de várias maneiras diferentes, pode ter tido espionagem, informante, inteligência, enfim, mas há uma desconfiança forte entre os círculos árabes que algum país árabe deu com a língua nos dentes. A principal suspeita recai sobre quem? Né? Sobre a Jordânia. Qual era o raciocínio jordaniano? Se isso de fato aconteceu, tá? Qual é a hipótese? A Jordânia falar com Israel e falar assim, pelo amor de Deus, não diz que eu te falei nada, mas já mostra que você sabe que eles não vão atacar. E aí Israel, malandramente, falou assim, beleza, não falou nada, esperou o ataque vir e eles conseguiram debelar aquele ataque rapidamente. Mas isso é bem o estilo jordaniano que tem problemas econômicos, precisa dos outros e precisa de estabilidade. Países que têm dificuldade econômica normalmente precisam de estabilidade. Se você não tem estabilidade, você tem problemas. É o caso do Brasil, aliás. Né? O Brasil ele não entra em guerra, nada disso, porque tem dificuldades econômicas. A Jordânia tem mais ou menos esse perfil também, tradicionalmente. E a Jordânia, lembrando que a Jordânia também teve uma postura agressiva em relação a Israel ali no início. A Jordânia invadiu Israel, né? Depois da formação do Estado de Israel em 48. A Jordânia ocupou Jerusalém até a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Quer dizer, essa postura, digamos assim, mais amigável em relação a Israel é algo um pouco mais recente, não é algo que remonta às origens e o surgimento do Estado de Israel. Você estava fazendo referência aí a 67, que foi um momento em que a Jordânia estava muito bem posicionada. Quer dizer, tudo que a Jordânia não queria naquele momento era uma guerra. Se tem um país do Oriente, um país árabe naquele momento em que a guerra contra Israel não interessava, porque não tinha nada a ganhar e tinha muito a perder, como foi o que acabou acontecendo na Guerra dos 6 Dias, era a Jordânia. A Jordânia acabou sendo jogada para o lado de lá do Mar Morto, quer dizer, a Jordânia perdeu muito com a Guerra dos 6 Dias, depois com a Guerra do Yom Kippur e tal.
Mar Morto não, do Rio Jordão. Do Rio Jordão, desculpa, do Rio Jordão. Então, durante muito tempo, na verdade, a Jordânia administrou o que a gente conhece hoje como Cisjordânia. Só lembrando, né? A terminologia clássica. Você tem o Rio Jordão, Cisjordânia do lado de cá, afinal de contas nós somos ocidentais, né? Então, Cisjordânia do mesmo lado do Jordão, Transjordânia do lado de lá. Então, durante muito tempo, isso que a gente conhece como Jordânia era a Transjordânia, ou seja, para além do Rio Jordão, do outro lado do Rio Jordão. Então, durante muito tempo, a Jordânia administrou a Cisjordânia. Com a Guerra dos 6 Dias, Israel falou assim, Jordânia, muito obrigado por ter administrado aqui, mas pode deixar que daqui para frente fica comigo. E a Jordânia, portanto, cruza o Rio Jordão e fica do lado de lá até hoje, e aí assina um acordo de paz com Israel em 1994. Então, eram os dois países que até agora tinham relações com Israel, até esse ano agora, que eram o Egito, desde 79. A gente não vai falar sobre o Egito hoje, absoluta falta de tempo, né? Assim, seria ótimo, mas a gente vai ter outras oportunidades. E a Jordânia a partir de 94. E a partir desse ano agora, Emirados Árabes e Bahrein. Lembrando que esse histórico, esse pequeno histórico que o Tang trouxe, faz inclusive com que os israelenses muitas vezes digam o seguinte, olha, Estado palestino já existe, chama-se Jordânia. Mais da metade da população jordaniana é palestina. Porque na época de todas as guerras, né, 48, 67 e 73, os palestinos cruzaram a fronteira, foram para a Jordânia, mais da metade da população jordaniana é de origem palestina. Isso é impressionante, né? Realmente impressionante. Então, é um argumento que acaba sendo utilizado pelos próprios israelenses. Não estou entendendo que papo é esse, de que não existe Estado palestino. Ele existe, chama-se Jordânia, é do lado de lá do Rio Jordão, inclusive. Você quer o endereço? É ponte? Eu faço ponte para você. Aí você vai. Então, a paz com Israel acabou aumentando muito o influxo de investimento estrangeiro direto em direção à Jordânia. Tanguy, a economia da Jordânia decolou depois do acordo de paz com Israel. Isso é algo muito impressionante. Eu fui pegar os números, realmente, a taxa de crescimento da economia jordaniana depois do acordo de paz com Israel, depois do acordo de paz em 94, é algo impressionante. Aliás, de lá para cá, eu trouxe até um gráfico para mostrar, a economia jordaniana praticamente só cresceu, e cresceu a taxas muito aceleradas. Quer dizer, o acordo de paz com Israel acabou sendo um ótimo negócio para a economia jordaniana, o que, num certo sentido, alimenta a vontade de outros países da região, dizendo, então, quem sabe, né, fazer um acordo com Israel, me aproximar de Israel, não pode ser interessante, porque eu passo a estar de bem com o Ocidente, eu passo a ser mais bem visto pelo Ocidente, eu passo a ser mais bem visto pelos americanos, pelos europeus, eu passo a vender uma ideia maior de estabilidade, de paz. E isso pode ser muito interessante, ainda mais para um país como a Jordânia, que tem poucos recursos, pouca capacidade de investimento, que tem uma população fora do país muito significativa. Então, o acordo de paz entre Israel e Jordânia em 94 foi um ótimo negócio para a Jordânia, até porque naquela altura, patrocinado pelo presidente Bill Clinton, na hora, o Bill Clinton já arregimentou um grande volume de investimento de empresas americanas para a Jordânia. E o Henrique está lembrando aqui que a rainha da Jordânia é palestina, e isso é importante, né? Como é que eles justificam isso, né? Assim, a maior parte da população é palestina, você está assinando acordo com Israel. Como é que você faz isso? Exatamente o mesmo argumento que Bahrein e Emirados Árabes estão usando agora, que é, tendo relações com Israel, eu consigo negociar em nome dos palestinos. Não colou, tá? Não colou. Os palestinos ficaram putos do mesmo jeito. Mas o argumento é sempre o de que, não, se eu conseguir me relacionar, eu consigo retardar determinadas ações israelenses que poderiam ser nocivas para os palestinos. Se eu não tiver relações, eu não tenho canal diplomático para falar, né? Tendo canal diplomático para falar, inclusive respaldado nos Estados Unidos, a gente consegue, de alguma forma, argumentar em prol dos palestinos. Lembrando que esse movimento, digamos assim, da Jordânia, de tentar se distanciar um pouco da questão palestina, começou muito antes do acordo de 94, né? Ainda na década de 70, quando a OLP, né, a Organização para a Libertação da Palestina, foi expulsa da Cisjordânia e foi para dentro da Jordânia, e começou a causar, inclusive, uma certa instabilidade do ponto de vista político, a Jordânia teve o Setembro Negro, o famoso Setembro Negro, expulsou a OLP da Jordânia, quer dizer, e a OLP foi parar no Líbano, né, Tanguy?
Expulsou, você foi bondoso, né, Daniel? Expulsou, assim, foi uma parte sua de fofura nesse momento. Expulsou alguns para, sim, o Líbano, alguns para o além, né? Assim, muitos foram expulsos do plano terreno, né? Expulsos definitivamente do planeta Terra. E aí, então, ali nos anos 70, a Jordânia já dava sinais de que queria se distanciar da questão palestina. Tipo, Exatamente. olha, isso não é problema meu, vocês resolvam, porque eu não vou ficar me enfiando nesse atoleiro com Israel, um inimigo que já deu sinais de que é muito mais poderoso do que nós, do ponto de vista militar. Então, vocês se virem, boa sorte, um abraço. Os que sobreviveram, saiam daqui, porta da rua serventia da casa, e foram parar no Líbano, e foram desestabilizar o Líbano, né, Tanguy? Que acabou levando, inclusive, à Guerra Civil do Líbano. Exatamente. É um dos principais elementos, um dos pontos de ignição, né, da Guerra Civil Libanesa, que começa em 75, é exatamente a chegada de um contingente ainda maior de palestinos, muitos deles vindos do Líbano. Bom, a Jordânia acabou tendo aí a formação de zonas econômicas especiais, né? Um modelo nesse sentido parecido com o chinês. Olha, eu tenho aqui algumas zonas francas para tentar atrair investimento estrangeiro, utilizar como plataforma de exportação. Foi um modelo que acabou sendo muito bem sucedido, proporcionou um boom econômico muito interessante na Jordânia, e a Jordânia que também experimentou ali algum balançar com a Primavera Árabe, sinalizando inclusive algumas reformas de flexibilização política. Então a Jordânia ela fez um movimento mais ou menos contrário ao do Bahrein, né? Do Bahrein a gente falou que com a Primavera Árabe você passou a ter uma rigidez política maior. A Jordânia ela flexibilizou um pouquinho, ela deu mais direitos para a população e tal. Então dá para ver que o movimento é o mesmo, mas a reação é diferente. Em parte porque o Bahrein tem aquela questão religiosa que a gente falou, né? População xiita e realeza sunita. Na Jordânia você tem uma uniformidade populacional um pouquinho maior. Tanguy, essas são as taxas de crescimento da Jordânia do acordo para cá, de 94 para cá. Olha que impressionante. Aqui é a linha do crescimento de 4%, aquela coisa que a gente no Brasil teve em algum momento da história, que a gente não lembra muito bem quando foi, mas 4% de crescimento. Mas aqui, acho que a Constituição proíbe, não proíbe não, Daniel? 4% de crescimento? Aqui está a linha do 6% de crescimento, Tanguy. Aqui está a linha do 8% de crescimento e aqui está a linha do 10% de crescimento. É muito espetacular, realmente, o crescimento da Jordânia no pós-acordo de paz com Israel, porque realmente a Jordânia passou a ser vista como um país estável, um país pacífico, um oásis ali dentro daquela região. Lembra você que o Egito está na África, né? Está no norte da África. Então, até o ano de 2020, o único país que tinha relações diplomáticas com Israel na Ásia, ali no Oriente Médio, parte asiática, era a Jordânia. Não por acaso, a Jordânia se tornou um destino turístico muito popular. As pessoas começaram a visitar Petra, na Jordânia, aquela coisa, lindíssimo. A Jordânia entrou na moda, porque é um país estável, não entra em guerra, não briga com Israel, não se desentende, mandou a galera da OLP para fora. Quer dizer, é um lugar legal para se investir, é um lugar onde boas oportunidades de negócios estão aparecendo. Então, eu vou levar meu dinheiro para a Jordânia. E claro que aqui a gente tem um afundamento no ano de 2020, mas é por conta da pandemia. A Jordânia não é isolada em relação aos demais países do mundo, mas mesmo assim o encolhimento do PIB jordaniano nesse ano pode ser abaixo, um encolhimento de menos de 4%, o que não é um desempenho tão desastroso dentro do contexto que a gente está vivendo. Perfeito, Daniel. Temos mais aí? Temos o Catar, Tanguy. Chegamos ao Catar, como você disse, é aquela península, é uma península, né? O Catar, dentro da Península Arábica, né? Que só tem uma fronteira terrestre, que é justamente com a Arábia Saudita, e o Catar, ele tem um modelo de desenvolvimento acelerado, tentou realmente, nesse sentido, emular o modelo dos Emirados Árabes. O Catar veio um pouco depois, mas tentou aí realmente acelerar o seu desenvolvimento com uma estratégia de diversificação econômica. O Catar tem a segunda maior renda per capita do mundo, a maior renda per capita do mundo é a de Luxemburgo. Então, você vê aí que é algo impressionante. Luxemburgo tem a população parecida com a dessa live aqui, né? São 3 pessoas e muito dinheiro. Isso. É basicamente isso. Luxemburgo não conta, né? É isso que você quer dizer, né? Luxemburgo trapaça. não conta. Luxemburgo é trapaça.
O Catar é o país da Al Jazeera, Tanguy. Isso é fundamental. A Al Jazeera, e aí eu posso contar uma experiência pessoal, eu já dei entrevista para a Al Jazeera algumas vezes, e numa dessas entrevistas eu perguntei à correspondente se eles tinham liberdade para falar sobre o que eles quisessem, né? Afinal, o Catar é um país do Oriente Médio, de uma região que não costuma primar pela liberdade de expressão. E a resposta eu achei extremamente sincera. Ela disse: olha, podemos falar do que nós quisermos, contanto que não seja mal do Catar. Ou seja, quer falar mal da Arábia Saudita? Pode. Quer falar mal do Egito? Pode também. Quer falar mal de Israel, da Jordânia? Pode. Não pode falar mal do Catar, do emir do Catar. Mesmo que os nossos ouvintes, Daniel, não leiam a Al Jazeera, eles recebem informação da Al Jazeera porque é fonte de consulta diária. Absolutamente todos os dias eu entro na Al Jazeera. Muitas vezes a fonte para poder gravar o podcast é baseada na Al Jazeera. É um site de altíssima qualidade, desde que você não queira saber nada sobre o Catar, né? Sobre o Catar você vai ouvir coisas lindas, é um país maravilhoso, um país que as pessoas se abraçam, se amam, tem muito dinheiro e tal, ponto. Não tem mais nada além disso. Agora, para saber sobre a Arábia Saudita, até informações de Daniel, às vezes, sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, é um site de muita qualidade. É o principal portal na língua árabe, tem naturalmente uma versão em inglês, né? Então, assim, como é que a gente pode entender a Al Jazeera nesse contexto? O Catar é um daqueles países do Golfo Pérsico, que a gente já falou sobre alguns deles aqui hoje, que é tudo mais ou menos igual. Isso é importante. Até a década de 90, a gente era tudo a mesma coisa. Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait. Assim, a pergunta que eu quero fazer para você que está me assistindo aqui é: o que você sabe sobre o Bahrein? O que você sabe? O Bahrein falou agora um pouquinho, mas assim, o que você sabe sobre o Kuwait? Assim, a gente não sabe nada. Para a gente é tudo a mesma coisa. Tudo um paísinho pequeno que tem um monte de petróleo e é sunita. Assim, a gente não vai muito além disso. Então, alguns países começaram a tentar um processo de diversificação da sua imagem, de melhora da sua imagem. Foi o que os Emirados Árabes fizeram, o Daniel descreveu bem, o parque da Ferrari, né, entretenimento, uma abertura e tal, e o Catar também. Como é que o Catar fez isso? É um paísinho desse tamanho assim, muito pequeno, investiu muito em primeiro lugar na Al Jazeera. Isso está trazendo uma mudança cultural no Oriente Médio, Daniel, isso é muito impressionante também, porque historicamente, tradicionalmente, o país mais relevante do mundo árabe era o Egito. É o país que tem a maior população. Sotaque, né? O sotaque, né? Até o árabe falar, isso é importante que se diga, né? Assim, a gente fala assim, fulano fala árabe. Ele fala árabe de onde? Porque você tem vários árabes que são falados diferentes. E o árabe que era meio que o árabe de todos os países, que todo mundo conseguia se entender, não é o árabe que eu falo em casa, mas é o árabe que eu entendo, era o egípcio. Por quê? Porque televisão, né, canais árabes eram basicamente canais produzidos no Egito. É a maior população árabe do mundo, no único país, né? É no Egito. A Al Jazeera, que é de um paísinho desse tamanho que é o Catar, já está desbancando o Egito, porque o árabe que todo mundo consegue entender é o árabe da Al Jazeera. Mal comparando, tá? É o português do Jornal Nacional. Durante muito tempo era o árabe egípcio. Hoje é o árabe da Al Jazeera, como canal, como rádio, como forma de expressão considerada neutra, atualmente é a do Catar. E o Catar, dessa maneira, ele acabou aproveitando esse ensejo de tentar se diferenciar para apresentar algumas outras coisas diferentes. Então, por exemplo, a imagem aí, a próxima Copa do Mundo vai acontecer no Catar. Você podia não saber nada sobre o Catar. Quando chega a Copa do Mundo, começa. Quais são os atributos? O que é o Catar? Como é que é a população do Catar? Quais são as principais cidades? Quais são os principais estádios? Quais são as características? O que se come no Catar? O Catar se torna conhecido. E repara por que isso é importante. Porque depois de o Catar invadido, a gente já criou algum tipo de empatia com o Catar. Gente, o Catar é um dos países mais cruéis do mundo em termos de direitos humanos. É um lugar horroroso para se morar. Mas você começa a gerar uma certa empatia. Você já sabe um pouco mais. Você já diminui um pouco a resistência. E aí eles vão lá na Europa e compram um clube pequeno, Daniel. Dizendo que o Paris Saint-Germain... Pequeno. O PSG Tanguy, eles podiam ter comprado todo o futebol francês, né? Que é um futebol irrelevante, né? Mas por que você compra, né, o Paris Saint-Germain? Por que você não vai para Lisboa comprar um clube de lá? Porque aí é mais irrelevante ainda, né? Mas tirando isso, por que você vai comprar o Paris Saint-Germain? Porque você está falando sobre uma cidade importante que não tem um grande clube de futebol. O PSG sempre foi aquele clube que assim, tem um nome importante, que é Paris, mas assim... Gente, o Paris Saint-Germain foi fundado em 1970, a gente já imagina a tradição. Novo. O Paris Saint-Germain é um país muito... É um clube muito jovem.
Só que quando você pega um clube que tem o nome Paris, que é um dos nomes mais conhecidos do planeta Terra, né, e você coloca dinheiro ali, você faz com que se torne um clube de expressão internacional e você ainda vai lá e compra o Neymar. Repara, assim, eu tô pensando na época em 3 grandes jogadores que se destacavam no mundo, né? Messi e Cristiano Ronaldo, considerados meio inatingíveis, é difícil contratar esses caras, e você contrata o Neymar, que era o cara que era considerado que tinha mais futuro. Então você coloca o Paris Saint-Germain como um clube patrocinado pelo Qatar, propriedade do Estado Qatari, disputando final de Champions League. Perdeu, mas disputou. Estava lá até a final disputando. O Neymar, inclusive, que se tornou o garoto propaganda da Copa do Mundo de 2022. O Paris Saint-Germain, inclusive, que também descumpriu a regra de ouro, porque investiu demais, né? Que é algo, no mínimo, curioso. É uma regra que existe na Europa agora, que os clubes têm um teto, um limite, justamente para não haver uma certa desproporção entre o nível de investimento. E o Paris Saint-Germain violou, inclusive, o volume mínimo, ou melhor, o volume máximo de investimento que poderia ser feito justamente com o dinheiro fluido do Qatar. Perfeito. Eu, assim, particularmente, eu não tenho nenhuma simpatia, absolutamente nenhuma simpatia pelo Paris Saint-Germain. Agora, do que acusam? Outra também, né, Daniel, que eu acho importante, a Qatar Airways, né, que também é a gente já falou aqui rapidamente, na companhia aérea do Qatar, e também, mas a companhia aérea, mas eles vão lá e colocam o nome na camisa do Barcelona, né? O Barcelona, era uma tradição do Barcelona não assim ter patrocínio na camisa. A Emirates, inclusive, deu name rights de vários estádios importantes, estádios do Arsenal, de futebol. né? O Arsenal é o Emirates Stadium, né? É o estádio do Arsenal. Agora, tem relações de fato com a Irmandade Muçulmana, que é o considerado mais sério, e relações ainda que indiretas com o Hamas. Lembrando que o Hamas é parte da Irmandade Muçulmana, foi durante muito tempo. Recentemente são sunitas, né? São grupos sunitas. Então, de fato, os Emirados Árabes têm relações. Agora, o que é curioso é que, com base nessa alegação de que o Hamas tem relações com a Irmandade Muçulmana, a Arábia Saudita vai lá e rompe relações, dizendo que o Hamas fomenta o terrorismo. Também algo a ser discutido, né? Mas assim, se tem algum país que está na raiz de boa parte do terrorismo contemporâneo é a Arábia Saudita. Mas de qualquer maneira eles jogam no Catar essa acusação de que eles financiam o terrorismo, sobretudo porque o Catar começou a tentar ter uma boa relação, sim, com a Arábia Saudita, historicamente sempre ter boas relações, mas começou a tentar manter uma boa relação com o Irã também. Por que manter uma boa relação com o Irã? Se o Catar é o país que tem a segunda maior renda per capita do mundo, é porque o Catar tem uma reserva gigantesca, a terceira maior reserva do mundo de gás natural. Eu coloquei essa imagem aí que está mostrando qual é a reserva de gás natural do Irã, essa região aí que é chamada de Northfield, né? Então, o campo do norte. Aqui é o Irã, Catar, né? Aqui a gente está falando da fronteira aqui a gente está falando do Irã. Isso aqui é Irã. Então, o que acontece? A riqueza do Catar, ela vem de um campo de gás natural que é dividido com o Irã. Essa linha tracejada é exatamente o que divide a reserva de gás natural que pertence ao Catar, que está ao sul, e da reserva que pertence ao Irã, que está ao norte. Como é que o Catar interpreta isso? Não dá para eu ficar arrumando treta com o Irã. O Irã é muito maior que eu. O Irã é muito mais poderoso que eu. O Irã é muito mais bem armado que eu. Se eu arrumar treta com o Irã e o Irã resolve implicar com a minha reserva de gás natural, eu fico vendido. Então, o que o Catar começa a fazer é ser meio vaselina. Manter uma boa relação com a Arábia Saudita e manter uma boa relação com o Irã. Aí o que a Arábia Saudita fala? Porra, ou escolhe. Escolhe. Ou eles. Não tem essa. Não dá para você manter aqui um jogo duplo. E vai lá e rompe relações com o Catar no ano 2017. Quando a Arábia Saudita faz isso, vários outros países sunitas fazem o mesmo movimento, inclusive os Emirados Árabes, vão lá e rompem relações com o Catar também. Então o Catar, nesse momento, é um país muito isolado no plano internacional. Consegue manter uma boa relação com a Turquia está pouco se lixando para isso, então o Erdogan vai lá e mantém uma boa relação com o Catar, mantém uma relação mais ou menos com o Irã, mas, de qualquer maneira, é um país que, nesse momento, não tem relações diplomáticas com a Arábia Saudita. E aí os voos da Qatar Airways começaram a contornar o território da Arábia Saudita, o que ilustra muito bem o que a gente explorava há pouco, né? Quer dizer, todos os voos em direção ao ocidente, né, da Qatar Airways, voos em direção à Europa, Estados Unidos, etc., começam a ter que contornar o território saudita justamente para não passar por cima do espaço aéreo saudita, uma vez que os sauditas não deram mais autorização para que as aeronaves catares
sobrevoassem o seu espaço aéreo. E o interessante, Tanguy, é que desde então o Catar vem fazendo um esforço de diversificação produtiva muito importante, em particular na produção de alimentos. O Catar dependia muito da importação de alimentos da Arábia Saudita, principalmente alimentos frescos. Isso. Na verdade, assim, alimentos que eram produzidos na Arábia Saudita ou que eram produzidos em outros lugares e iam para o Catar via Arábia Saudita, lembrando que é a única ligação por terra. Aliás, a Arábia Saudita ela chegou no nível de sadismo, Daniel, de dizer que ia cortar, ia fazer um canal que ia cortar a ligação por terra. Gente, olha, isso é tem que ser psicopata para pensar nisso, né? Assim, é uma península cuja única ligação por terra é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita começou a planejar para ver se era possível fazer um canal que tornasse, na prática, o Catar uma ilha. Não vai ter ligação por terra nenhuma. Né? Esse é o nível de cisão que a gente passou a ter em 2017. Mas os sauditas são sádicos? Não, os sauditas querem dar um exemplo, né, Tanguy? Olha só, se você ficar de vasilinagem com o Irã vai ficar a pão e água que nem o Catar. Então vocês aqui, a galera aqui em volta, se comportem. Tô dando um exemplo aqui. E eu fico imaginando como a Arábia Saudita torceu contra o Paris Saint-Germain na final da Champions League, né, Daniel? Porque a gente sabe que esses trunfos esportivos, eles contam muito, assim, o fato de ter uma Copa do Mundo 2022 ali no Catar é certamente um motivo de dor profunda em Riad. É isso, Tanguy. Acho que chegamos aqui ao final do nosso encontro de hoje. Daniel, mas já acabamos, porque assim, tinha mais 400 países do Oriente Médio que a gente poderia falar. Sim. É verdade. Preparar aula é uma dor constante, porque a gente tem que fazer escolhas, sempre. Toda aula que a gente prepara, qualquer aula, tem certamente professores que estão ouvindo a gente aqui, sabem que é muito difícil fazer uma escolha, né, sobre o que a gente vai abordar. A gente escolheu esse país para falar sobre economia, e tem mais alguns sobre os quais a gente vai falar, só que no curso novo. Daniel, a gente fala, não sabia, todo mundo que está aqui sabia que a gente ia lançar o curso, né, hoje, e a gente resolveu finalmente lançar o curso que estão pedindo para a gente, Daniel, tem uns 4 meses. Toda vez que a gente fala curso, fala, Oriente Médio, tem que falar de Oriente Médio. E aí, finalmente, vamos lançar um curso sobre Oriente Médio com o nome de Oriente Médio Hoje, Política, Economia e Cultura. Seguindo aquela tradição, né, que a gente já vem abordando nas últimas aulas, né, nos últimos cursos, sempre curso de 4 aulas, com a duração mais ou menos dessa aula aqui, chega às vezes a 1h40, 2 horas, né, de aula, com 4 temas diferentes. Na primeira semana, a gente vai falar sobre o Líbano, né? Então, assim, o Líbano teve muito no centro das atenções quando a gente falou sobre a explosão do porto, quando a gente fala sobre o Hezbollah, o que é o Hezbollah, como é que funciona a divisão de poder dentro do Líbano, para além apenas da questão da guerra civil, né? A gente não vai querer desenvolver tanto a guerra civil, mas quer falar sobre as consequências daquela estrutura política para o momento atual. Né? Então, esse é o ponto importante. Essa vai ser a primeira aula, que começa daqui a 2 semanas, né? Que vai acontecer daqui a 2 semanas, dia 17 de novembro. A gente vai ter mais uma aula, Daniel. Essa é uma das aulas que eu mais me interesso por dar, assim, que é uma aula que mexe com temas muito palpitantes hoje, que é o que está acontecendo na Arábia Saudita, que está tentando se renovar. Então, por isso que o nome da aula ficou Uma Nova Arábia Saudita e um ponto de interrogação aí, porque a gente vai falar muito sobre a figura do Mohammed bin Salman, que está propondo uma Arábia Saudita completamente nova. Né? Não é aquela Arábia Saudita que vocês conheceram, não tem esse negócio de radicalismo islâmico, a gente é uma nova Arábia Saudita, ao mesmo tempo que ele é um dos caras mais sádicos. Aqui eu não estou falando sadismo com o Catar, estou falando sadismo com pessoas próximas, que tem no mundo por aí. Se o Mohammed bin Salman estiver ouvindo a gente, é tudo em nome do... Isso é a opinião do Tanguy. É a opinião do Tanguy, eu queria deixar claro. Tanguy é que tem essa opinião de que o Mohammed bin Salman é sádico. Eu acho isso uma injustiça. Só porque na Arábia Saudita você não tem clareza na sucessão ao trono, que nem na Europa, nas monarquias europeias e tal. Mas antes não tinha. Agora teve a definição. Mas antes da definição, ele teve que sumir com algumas pessoas? Teve que sumir com algumas pessoas da família. Teve que prender com algumas pessoas? Teve que prender. Mas é parte do jogo. Eu entendo o MBS. Eu queria dizer que a opinião é do Tanguy. Isso. Se eu falar mal do MBS na minha aula, eu não me chamo Daniel Souza. Vai lá, Tanguy, continue.
A terceira aula vai ser para falar sobre o Irã. A gente tangenciou o Irã hoje em tantos momentos, né? E acabou não falando sobre ele. Então, haverá aqui uma aula específica sobre o Irã, inclusive explorando aspectos atuais, como a aproximação do Irã com a China. Tem que veja você, né? O Irã está ali meio boiando, com dificuldade de fazer amigos, brigado com os Estados Unidos, com a Arábia Saudita. Aí a China olha ali, dá uma piscada, fala, e aí, tá precisando Manda de um direct, amigo? manda direct. Tudo bem, tá precisando de um amigo, fazer uma amizade nova? Enfim, a gente É, vai explorar aqui o atual momento do Irã. e também, assim, como o próprio nome já está sugerindo, qual é o impacto que o Irã traz para grande parte dos conflitos do Oriente Médio. Então, qual é o impacto que o Irã tem na guerra civil na Síria, na guerra no Iêmen, nos problemas todos que a gente tem no Líbano, né, apoiando basicamente o Hezbollah. O Irã é um país que ele é meio onipresente. A gente vai explorar aqui exatamente quais são as raízes dessa onipresença iraniana e como é que reage, portanto, ao isolamento que ele começa a ter, tendo como alternativa, como ponto de fuga, exatamente a China. Então, esse é o tema da nossa terceira aula. E a quarta aula, Daniel, eu não vejo muito como fugir numa aula sobre o Oriente Médio, falar sobre isso, mas aqui o nosso objetivo também não será fazer um apanhado exclusivamente histórico. É claro que quando a gente precisar voltar na história, a gente vai fazer, mas o nosso objetivo aqui é falar mais sobre como é que está a situação de Israel e da Palestina hoje, agora. A proposta do acordo de paz feita pelo Trump lá e pelo Jared Kushner, isso já vai acontecer no dia 8 de dezembro, né? Então a gente já vai ter assim, talvez algum esboço do que o novo governo norte-americano vai fazer, sendo o Trump, sendo o Biden, não dá para saber, mas qual é exatamente, exatamente não, mas qual é a proposta que vai ser desenvolvida a partir daquele momento, como é que está a relação entre Hamas e Fatah, que é algo importante, muda o tempo todo, é fundamental, como é que está a situação do Netanyahu? O Netanyahu passou por 3 eleições, é capaz de ter mais uma em breve, Daniel. E aí, qual é exatamente a situação? Então, Eu tudo isso a quero gente vai saber, discutir na quarta eu aula. quero saber se nessa aula a gente vai falar sobre falda. Eu quero saber. Falaremos sobre falda. Você quer falar sobre falda? A gente fala sobre falda. Quero falar sobre falda, acho maravilhoso falda e acho que tem que falar sobre falda. Falaremos, inclusive, sobre o filho do Netanyahu, um rapaz chamado Yair Netanyahu, praticamente o Jair deles, né? O Yair Netanyahu, que fez uma live no podcast dele com Eduardo Bolsonaro. Falaremos sobre isso também. Falaremos também sobre isso. Questões up to date, absolutamente atuais. Agora, exatamente. Agora, está acontecendo hoje, a gente já comenta hoje. Então, como o Tanguy colocou aqui, o curso começa no dia 17 de novembro e a estrutura realmente será a mesma do curso anterior, ou seja, nós teremos um preço especial apenas para as pessoas que fizeram curso de Estados Unidos. Então, as pessoas que fizeram curso de Estados Unidos receberão, acho que até já receberam, um e-mail com o cupom lá para conseguir um desconto nesse novo curso, o curso de Oriente Médio. Agora, para aproveitar o desconto, tem que ter feito o curso de Estados Unidos e tem que fazer a matrícula no curso de Oriente Médio até a próxima sexta-feira, né? Sexta-feira, que será dia 6 de novembro, não é isso, Tanguy? 6 de novembro, até as 23h59 da noite. Mas eu não fiz o curso dos Estados Unidos, Daniel. Eu não fiz o curso dos Estados Unidos, eu quero muito Pode fazer ainda. Dá para fazer ainda, Daniel? Como é que faz? Dá para fazer ainda. E se você fizer o curso dos Estados Unidos, você consegue aproveitar o desconto para o curso de Oriente Médio. O curso dos Estados Unidos, ele continua com matrículas abertas, então fica o convite. Lembrando que ele está muito atualizado, tá, gente? Assim, a gente terminou esse curso na semana passada. Faz exatamente 7 dias que a gente terminou esse curso nos Estados Unidos. Então tem uma série de discussões ali que eu fico muito orgulhoso, né? Porque a gente vai vendo no noticiário e tem uma série de coisas que acontecem, né, na vida real e que a gente falou há muito pouco tempo no curso dos Estados Unidos. Recomendo. Então dá tempo. Tá? Se você quiser fazer esse curso do Oriente Médio com desconto, você matricula no curso dos Estados Unidos até sexta-feira. O preço está muito bom se você fizer isso. Então, praticamente comprar 2 por 1, né? Dá para a gente imaginar assim. Você compra o curso anterior e ganha um desconto enorme para fazer esse curso agora de Oriente Médio. Quais são os valores, Daniel? Quer falar aí? R$ 89,90 é o valor cheio, né, para quem não fez o curso de Estados Unidos, e R$ 59,90 para quem fez ou fizer até sexta-feira o curso de Estados Unidos. Basta fazer a matrícula, claro, no curso de Estados Unidos, para você já fazer jus ao desconto. Isso é importante. Se fizer o curso dos Estados Unidos, você recebe por e-mail o cupom para fazer o curso de Oriente Médio com desconto.
E uma pergunta que o pessoal vem fazendo aqui ainda pode comprar o curso sobre China? Pode comprar o curso sobre China ainda, também pode comprar o curso sobre erosão das democracias liberais e não precisa ser assinante do Clipping, tá? Esse é o detalhe importante também, tem pessoas aqui perguntando, não precisa ser assinante do Clipping para contratar esses cursos. Beleza, Daniel, vamos para a apuração aí dos Estados Unidos? Vamos, amanhã tem bate-papo, falaremos bastante sobre isso no podcast. Beleza. Daniel, um abraço. Pessoal que esteve com a gente aí até essa hora. Muito Até a obrigado. próxima. Até daqui a 2 semanas. 2 semanas a gente se fala no curso sobre Oriente Médio. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.